Salve, salve família, estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, do meu lado está o Igor. Famoso chaminé, salve, salve família. E hoje a gente vai conversar com o Boulos, que tá na nossa frente. E aí, cara? Tudo bom? Só na paz? Beleza, Obrigado por ter aceitado vir aí, viu? Obrigado mesmo, cara, porque eu acho de verdade que a esquerda tem que vir conversar com os caras que não são esquerda, porra. Por que adianta tu ficar pregando pros caras que já são convertidos? Não, é isso mesmo. Essa é a minha ideia, Igor. Por isso que eu tô aqui. Legal. Tenho ido conversar com todo mundo, porque Legal. pregar pra convertido não dá. Tem que sair da bolha. Pois é, também acho. E o Flow é o alfinete que fura a bolha. Caralho! O Flow canhão, mas foda-se. Bom, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Um deles é a poderosa Twitch, que está aqui sediando esse espaço digital pra gente fazer essa conversa. Você pode mandar 300 bits pra mandar uma pergunta ou uma exclamação, qualquer coisa, né? Tem um limite de 15. São 15 perguntas no máximo que a gente responde. Começa a 300 bits nas 5 primeiras, depois vai pra 600 nas 5 seguintes. E nas 5 últimas é 1.200 bits. E você pode mandar 5.000 bits a qualquer momento pra mandar sua propaganda ou burlar esse limite de 15 mensagens. Isso daí. Você também pode virar um sub pra participar do chat. O chat e só é assistir os sub, hein? VODs. Exatamente, exatamente. Então, vira sub. Se você tem conta na Amazon Prime ou Prime Video, você pode linkar com a sua conta da Twitch e dar um sub de graça, meu. Né? Muito bom. Se não tiver, paga aqueles vintão lá que é pra gente fazer um lanche no Mac. É isso aí. Então, vai lá. Bom, tem também a Exit Lag. A Exit Lag é um serviço de melhoramento de conexão de jogos. Você pode ver que a internet brasileira é bem ruim. E normalmente é porque a rota da internet é ruim. Não é nem que não entrega muitos megas. E como que resolve isso? Com a Exit Lag, ela pega a melhor rota do seu jogo pro seu PC, né? E aí você vai ter um jogo suave, sem lag, sem travar. Lisão. Vai lá no site deles, tem que cadastrar conta e baixar o programa. Daí você usa 3 dias sem nem colocar o cartão de crédito. Bizu. Bizuzu. Quem é outro patrocinador? É o wiseuponline.com.br. Tu fala inglês, Boulos? Puta, muito mal, bicho. Aí, wiseuponline.com.br/flow, cara. Vai melhorar teu inglês. Eles são um curso muito bom, digital, que você pode aprender inglês do zero ou melhorar, caso você precise. Eles têm mais de 300 horas de aula e tem vários documentários com situações reais que você pode passar se você emigrar, né? Cara, eu não acredito que tu não fritou uns hambúrguer nos Estados Unidos. Pior é que não, cara. Pior é que não. Então não pode ser embaixador. Cara. Não dá. Tô desolado com isso. Bom, então vai lá, faz o curso é muito bom. E é nóis, tem o grupo no Facebook do Flow. Manda exclamação aí, Grupo WhatsApp. Exato. E tem também o nosso último patrocinador. A gente já falou de tudo, né? De tudo. Queria ter mais. Eu também queria ter mais. Bom, tem o Quartzo do Flow. Eu vou pedir pra galera aí ficar, não cochichar tanto. Então vamos lá conversar. Tem o Quartzo do Flow, melhor parte da conversa tá lá no Quartzo do Flow. E aí, Boulos, como é ser um presidenciável? A gente tava conversando antes aí. Tava falando dos debates, que tem 3 horas de duração, aí tem uma fila no banheiro pra dar uma mijada, né? Aqui é tranquilo, aqui tu pode sair pra mijar, fica à vontade, tá tranquilo. Se quiser pegar uma água ali, tudo à vontade. Não, todo debate, bicho, tinha... Assim, chegava lá e era fila no banheiro, porque, 3 horas lá, você não podia sair, no intervalo entre um bloco e outro, você ficava conversando com a turma, dizer como foi, não sei o quê, aquela resposta, fala disso, aquele ponto precisa pegar... E aí era aquela romaria pro banheiro, às vezes literalmente. Teve o debate da TV Aparecida que eu tava entrando, tava o Álvaro Dias saindo vermelhão do banheiro. E teve o da Gazeta que eu tava comentando aqui com vocês, foi um congestionamento. Todos os presidenciáveis dentro do banheiro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tirando o Bolsonaro, esse foi um dos que ele não foi? Esse como 90% dos outros. Ele tinha porque o Bolsonaro, ele fez agora um pronunciamento ontem, que, cara, na minha opinião, é um pouco tosco, porque ele tava meio que fazendo uma apologia indireta à ditadura. E eu fiquei, caralho, cara, não chega, cara, cala a boca. Porque, assim, há um tempo atrás ele tinha parado de falar, e daí quando ele para de falar, ele é um poeta, né? Então deve ser... Por isso que ele não gostava de ir nos debates. Claro, tem um lance da facada lá, mas isso foi mais pro fim, né? Isso foi nos 2 últimos debates. Ele já tinha decidido não ir pra debate antes da facada. Entendi. Né? Já tinha não ido em um e já tinha decidido, a campanha dele já tinha anunciado publicamente que ele não ia. Porque os 2 que ele foi, ele tomou pancada. Né? E não debateram, não tinha proposta, né, bicho? O cara ganhou a eleição dizendo, vamos dar tudo isso que tá aí, ponto final. Madeira de piroca. Kit gay, não sei o que e tal. Então, o que ele ia para um debate para falar sobre qual a proposta do Bolsonaro para infraestrutura, para saneamento básico, para morar? Não tinha.
Então, para ele, o melhor era não ir pro debate mesmo e ganhar no WhatsApp, na fake news e tal. E tem a discussão de se o formato do debate é um formato que faz sentido, né? Você tem 8 presidenciáveis dividindo um curto espaço de tempo, pouco tempo para falar dos projetos mesmo. Eu acho que todo o formato do debate é tosco. É meio com algo pensado para entretenimento, para gerar view e clique para as emissoras, mas não é algo pensado para realmente informar o povo do que tá rolando, quais são as propostas, quem é o melhor candidato, deixar eles trocarem uma ideia. Isso não acontece. Confesso que para mim a sensação que eu tinha era, porra, caralho, maneiro, vai ter um show. Essa era a sensação que eu tinha. Porra, adoro debate presidencial porque, porra, os caras, vão falar mal do outro, é rinha de político. Mas é isso, eu concordo contigo, Monark. Acho que tem um formato que é quadradão, que é engessado, que não... Mas, cara, é melhor ter do que não ter. Ah, claro, claro. Porque, assim, muita gente... A forma que a pessoa tem de acessar o debate político no país é na televisão e é no debate. É o momento que ele vai poder comparar as propostas que estão em jogo, quem pensa cada coisa, como o cara se posiciona, qual é o preparo do candidato. Sim. Então, assim, eu acho que o formato podia ser mais dinâmico, podia ser melhor, podia ser mais aberto para falar de proposta e tal. E é pouco debate. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, acontece vários town halls, que é o candidato respondendo a pergunta dos eleitores 1 hora e a televisão, tipo, passa na TV aberta, sabe? A gente não tem isso aqui no Brasil. A gente meio que fica dependendo de propaganda política ou de pesquisar a fundo os candidatos, né? E eu temo que isso é algo feito de propósito, sabe? Não sei se pela TV, visando só o lucro, e eu acho isso meio ruim. Eu acho que os políticos eles tinham que ter um espaço maior para realmente pegar e dissecar as ideias dele, pra gente sentir qual é do cara. É difícil sentir qual é do cara em cortes de 30 segundos dividido... É que isso foi mudando. Quando teve a Constituição de 88, a redemocratização e tal, acabou a ditadura, se estabeleceu uma legislação eleitoral que era melhor do que é hoje. Assim, os programas dos partidos tinham 1 hora na televisão, né, de um partido, claro, era uma vez por mês. Né? Tinha lá 1 hora na televisão para apresentar a sua proposta. Depois do Jornal Nacional, entrava o negócio. Então, você podia ter uma condição de comparação, isso fora de período eleitoral, inclusive. Cada vez mais a campanha foi tornando mais curta. O Cunha, que fez a última reforma eleitoral, quando ele era presidente da Câmara, tornou a campanha 45 dias, que é o modelo atual. Quem ganha com uma campanha curta? Quem tem grana. Quem tem grana. Porque ele injeta grana em a um máquina, período de tempo. Porque o cara tem máquina e é menos debate. Interessa, velho, pra quem tá no poder, e aí não é a pessoa, pros grupos que estão, em geral, estão no poder e se revezam no poder, interessa fazer o mínimo de debate político possível. Interessa manter o povo mais alienado possível. E aí faz campanha eleitoral mais rápido, diminui o tempo de horário eleitoral, faz um debate mais, né, pro forma, protocolar e tal. Aí não faz um debate público. Aí, claro, precariza a educação, tudo isso, para manter o povo ali no pão e circo, né? Assim, tu tá vindo agora candidato a prefeito de São Paulo, não é isso? Tu pretende implementar coisas que você pensava para presidência? Pretendo. É claro que no município você tem outras atribuições, né? Na presidência você pode pensar em mudanças estruturais no Estado brasileiro, no país, o tema da reforma tributária, o que você vai fazer com o sistema financeiro. No município você não tem essa alçada. Mas no município você pode pensar coisas também que a presidência não te dava, porque a prefeitura é o poder mais perto do povo. Sim. O município é o lugar real das pessoas. Também acho. Para a pessoa estar num país, ela precisa estar antes no município. É onde está o concreto, é onde a vida acontece. Sim. Né? Então, o município pode discutir, por exemplo, políticas de participação popular muito mais do que o presidente da República. Essa é uma das coisas que eu não gosto do nosso sistema atual. Eu acho que o presidente está lá longe, muito longe. Essa é a minha opinião. Eu gostaria que fosse mais descentralizado. Sabe? O prefeito ele tinha que ter um poder na cidade que fosse realmente... que ele pudesse mudar a cidade realmente, sabe? Porque a cidade, como você mesmo diz, é a parte mais importante. E eu acho que São Paulo é uma das...
ela não só acha, é uma das maiores cidades do mundo. É. Então, ser prefeito de São Paulo, em teoria, devia ser uma oportunidade incrível de mudanças estruturais. De como as pessoas vivem. 18 milhões de pessoas vivem aqui em São Paulo, na Grande São Paulo? Quantas pessoas vivem? Na Grande São Paulo, 18, 19 milhões. Na cidade, 12 milhões. Então, isso aí é um país, tá ligado? É um país. A zona leste de São Paulo tem mais gente que o Uruguai. Mas não parece que o Caralho, prefeito ele é limitado? Porque um prefeito de uma cidade de 12 milhões de pessoas, ele tinha que ter poderes pra fazer coisas diferentes. Tipo, mudar, repaginar. Tipo, no Rio, construir um monte de moradia pro pessoal que não tem, tá ligado? O prefeito tem essa atribuição, cara. O problema é que não faz. Pega aqui. Ele tem? Tem. São Paulo tem o maior orçamento da América Latina. É a cidade mais rica da América Latina. É 69 bilhões de reais por ano de orçamento. Dá pra você fazer muita coisa. É muita grana. É muita grana. Dá pra você fazer muita coisa. Qual é o problema? E aí, falando português claro aqui. Historicamente, se construíram esquemas no poder público no Brasil. E no município isso é mais presente. É onde a empreiteira tem mais influência no governo, na Câmara dos Justamente Vereadores. porque é mais perto. Claro, porque a relação ali concreta é a obra, é o viaduto, é o asfalto da rua, é a empresa de ônibus, é a empresa do lixo. Historicamente, essa turma financia a campanha eleitoral de vários candidatos. E depois que os caras ganham, estão comprometidos a manter os esquemas de sempre. Né? Então, pega... Para onde o dinheiro público no Brasil escoa para esquemas de corrupção muitas vezes. Isso limita o orçamento. Isso faz com que o dinheiro não chegue onde tem que chegar. E quando chega num trabalho bosta, porque foi feito com um amiguinho ali que não tem necessariamente... O exemplo de buraco de rua. Qualidade. Todo mundo sabe. Todo mundo já furou um pneu, se ferrou num buraco de rua. Eu quebrei aqui em São Paulo eu tive um problema que quebrou meu carro, gastei mais de R$1.000 pra arrumar. É isso. Qual que é a questão? Buraco de rua, você deveria ter lá a empresa que vai lá e tapa aquilo por serviço. Eles montaram um esquema que a empresa ela recebe pela quantidade de material que ela usa. Então, o que as empresas fazem? Você já deve ter visto isso, todo mundo já deve ter visto. Tem um buraquinho desse tamanho. Ela vai lá, chega com uma britadeira lá, faz um buraco desse tamanho para usar mais material e receber mais para tapar o buraco. Né? E não tem nenhum interesse que aquilo seja definitivo, porque se der buraco de novo, ela vai receber mais de novo. E o material, a qualidade do material é por lei definida ou ele pode usar a qualidade que Até ele quiser? tem uma definição por lei, mas a fiscalização é zero. Entendi. Então, na prática, não funciona. Entendi. Então, você tem desde o esquema de tapar buraco de asfalto, até o esquema da empresa de coleta de lixo, empresa de ônibus. É uma máfia. Total. Como é que arruma isso? Como é que arruma esse tipo de problema? Do ônibus, vai. Empresa de ônibus, vamos lá. Ah. Começar é não ter rabo preso com a meia dúzia de empresário que manda no ônibus na cidade de São Paulo há 200 anos. Entendeu? No Rio também tem um esquema Mesmo assim. esquema. Lá no Rio é o Barata, que foi preso e tal. Aqui tem o Ruas, que é um dos grandes empresários, tem outros. Qual que é a dessa turma? Eles ganham as licitações das concessões das linhas. Então, eles é que fazem o serviço. A planilha deles é uma caixa preta. Eles apresentam para a prefeitura que o custo é tal. Aí, o custo hoje do sistema de transporte de ônibus em São Paulo é 9 bilhões por ano. Desses 9 bilhões, 5 bilhões mais ou menos é o que a gente paga com passagem e 4 bilhões a prefeitura dá a mais para as empresas para cobrir, em tese, o rombo. Só que quem faz a planilha para dizer que é 9 bilhões? As próprias empresas que vão receber. Então, começa por aí. A gente nem sabe qual é o custo real do transporte. Não tem auditoria. Não tem auditoria. Uma CPI que a Câmara Municipal fez, acho que foi logo depois de 2013, das manifestações pela tarifa zero e tal, mostrou só um dos esquemas dos caras, que era planilhar. Ó, vai ter 2h15, vai sair o ônibus do Campo Limpo para a Praça da República, outro vai sair 2h25, outro vai sair 2h50. Aí só saiu de 2h15 e de 2h50. Então, em viagens que estavam planejadas e que não eram feitas, as empresas ganham R$1 milhão por dia. Caralho. 360 milhões por ano. Só aí. Isso uma CPI mostrou. Né? Então, tem um monte de esqueminha desse que ganha o empresário milionário que está ali no contrato público e ganha o gestor que faz vista grossa para isso, que leva a sua cota à parte. Um exemplo de que dá para ser diferente, de que isso, é uma merda, então não tem o que fazer. Luiz Erundina,
Na minha opinião, foi há muito tempo. Eu era muito moleque, conheço por ter lido, por ter visto, por ter conversado com gente que viveu. Mas foi a melhor prefeita que São Paulo teve. Minha mãe fala bem dela. Muito bem, inclusive. Pô, minha mãe também. Mas o fato é que a Luísa, o orçamento de São Paulo era 10 vezes menor naquela época. Ela foi a prefeita que fez mais casa até hoje. Ela fez 100 mil casas. Ela fez no governo dela, com orçamento 10 vezes menor, 6 hospitais municipais. Em 400 anos de São Paulo, antes de 1988, foi quando ela entrou, existiam 7 hospitais municipais. Em 4 ela fez mais 6. Caraca, ela dobrou quase. O Bruno Covas está se gabando agora de ter terminado 2 que não foi ele que começou. E hoje o orçamento da prefeitura é muito maior do que era naquela época. O que a Luísa fez, cara? Ela falou, aqui acabou. Não tem esquema nessa prefeitura. Ela foi ameaçada. As empresas de lixo, quando ela rompeu o contrato com a empresa que tinha esquemão, as empresas de lixo ameaçaram, falaram, não vamos fazer coleta em São Paulo. Ela teve que montar um sistema alternativo, contratar caminhão para fazer coleta, porque os caras fizeram greve. Quem fala? Um monte de lixo coberto, vão derrubar essa mulher. Ela não dura uma semana. Imagina a cidade coberta de lixo. Vão falar, tira essa prefeita. Fizeram isso, foi uma batalha para romper com os esquemas. Aí depois que ela saiu, entrou quem? Maluf. E aí fudeu. O Maluf é famoso. Retomou tudo de volta. Mas isso que você falou é interessante, é uma batalha, né? Se você por acaso entrar para prefeito, é uma batalha. É uma batalha. E você tem que ir preparado pra sangrar, tá ligado? Porque os caras não vão querer sair dali. E você não vai ter que lidar só com o esquema do lixo, tá ligado? Eu imagino que tu vai ter que lidar com todos os vereadores, que assim, que é tudo político. E assim, eu fico olhando esses caras e fico, caralho. Tem um monte que é uns parte cara... desses esquemas. Não é uma missão impossível? Cara, eu não acho que é impossível. De verdade, você não acha? Mas é muito impossível. É quase impossível. Eu acho quase impossível. Eu acho que é uma missão. Pessoalmente. É uma missão muito difícil. Pra uma pessoa como prefeito porque não é chegar lá uma e mudar pessoa. isso. Não é uma pessoa. É. Primeiro eu vou te dizer por que eu não acho que é impossível. Isso tem a ver muito também com a minha vida. Cada um fala também do lugar onde está, né? Eu, assim, há 20 anos, tomei uma decisão de vida, né, que foi lutar junto com o Sem Teto. Que me rende todo tipo de invasor, vai invadir a casa. Eu mesmo adoro brincar com isso. Mas enfim, mas é tranquilo. Eu rio com vários memes que saem. Eu vou confessar que eu ri quando eu fiquei sabendo que tu conheceu tua esposa num esquema assim, não foi? Numa ocupação do movimento. Numa ocupação. Né? Minha esposa, com quem eu moro hoje, tenho 2 filhas. Mas, cara... Aí ela ocupou seu coração. Eu invadi o coração. mas assim, eu tomei uma decisão de vida. Eu venho, possivelmente como vocês, não sei, de família de classe média. Meus pais são médicos, nasci em Pinheiros, que é um bairro aqui, bom, pra quem não conhece, talvez tenha gente de todo o Brasil assistindo a gente, é um bairro de classe média alta de São Paulo. Não, eu era muito mais fudido que isso, mas tudo bem, agora eu tô legal. Mas, enfim, eu tomei uma decisão de vida, né? Não foi uma decisão política. Sabe, política naquela época, eu tinha 18 anos, foi uma decisão... Tem decisão que você toma, bicho, que é assim, qual é o sentido que você vai dar pra tua vida? Vocês decidiram fazer isso, trabalhar na comunicação, é o que vocês gostam, provavelmente, é o que dá sentido. Talvez, não imagino que vocês façam isso só por grana. Foi o que mudou minha vida, na verdade, foi o que renovou minha alma. É isso. A gente precisa de um alimento pra alma. A gente precisa de uma coisa que a gente quer ser lembrado, que a gente quer deixar pros nossos filhos, que faz sentido pra gente, que a gente gosta, que a gente tem tesão. Né? Eu tomei uma decisão de falar, porra, cara, desse jeito pra mim não tá legal. Eu comecei a ter... a me sentir mal, a ter insights, a falar, pô, não é por aí. O que tu tava fazendo quando tu teve esse insight aí? Eu era... devia ter o quê? 16, 17 anos. Tava na escola ainda. Tava na escola secundarista. Teve vários disparos pra mim. Uma coisa que nunca achei normal. Talvez por isso que eu tenha ido parar no MTST. Foi ver gente morando na rua. Desde criança, quando eu andava com meus pais e tal, era uma coisa que me pegava. E não é o incômodo de ter medo, de falar, puta, eu tô com medo desse cara, ele vai... Alguém que tá fudidaço, alguém que fala, o cara tá porra, morando na rua. Uma vez eu tava... Me lembro como se fosse hoje. Um moleque tava... vi um cara em situação de rua que tava sempre ali na esquina de onde eu morava, lá na Teodoro Sampaio, em Pinheiros. E conversei com ele, foi legal, e à noite deu um puta temporal. E eu fiquei puta, né?
O que será que esse cara tá fazendo? É? Aonde ele fudido, tá, né? molhado. Isso foi sempre uma coisa que me pegou, desde muito criança. E eu ia muito para estádio de futebol. Eu sou corintiano. Meu pai me levava desde os 6 anos de idade para assistir jogo do Corinthians no Pacaembu, no Morumbi. Estádio é uma coisa, hoje é menos. Hoje virou um negócio mais arena, o ingresso caro pra caramba. Mas antes era um encontro de diversidade. Eu Era já fui rico, pro era Maracanã, pobre. real. É isso, a geral e não sei o quê. Era um encontro de diversidade. E no estádio eu convivia com muita gente, que não era o meu círculo ali dos amiguinhos do prédio, dos amigos da escola, que era escola particular, de não sei o quê. Eu vi cenas em estádio muito brutais também, né? De violência da polícia, do senhor que estava lá querendo vender o amendoim dele com o filhinho e tomar tapa na cara e ter a mercadoria presa. E eu comecei Olha o Estadão. E eu comecei a falar, porra, fazer alguma coisa. E a coisa que eu encontrei para fazer, o que foi, eu falei, pô, eu vou fazer um grêmio na minha escola. Eu fui lá e fiz um grêmio estudantil, eu ia brigar na escola. E depois eu fui, a partir daí, ganhando uma consciência política, e eu tomei uma decisão. Um dia, com 19 anos de idade, tinha acabado de entrar na faculdade de filosofia, na USP. Falei, cara, eu tinha ido para uma ocupação de sem-teto levar uns alimentos, e eu passei o dia lá, e eu falei, puta, cara. Vi a vida das pessoas, vi o que tinha de verdade ali, o que tinha de... Eu falei, eu vou lá. E fui, peguei minhas coisas e fui morar na ocupação. E fiquei 1 ano e tanto morando na ocupação, até a ocupação ser despejada. O que teu pai falou, cara? Velho, meu pai talvez tenha sido o cara que me permitiu isso. É? Porque ele me deu uma formação humana da porra. Meu pai é um cara, é médico, infectologista, trabalhou em aldeia indígena. Minha mãe também. Minha mãe é, enfim, uma figura incrível. Que também hoje coordena um ambulatório, é médica também, coordena um ambulatório de violência contra a mulher, atende as mulheres que sofrem estupro, que sofrem violência. Legal. Quer dizer, veja. Não, claro, é legal que tem esse trabalho. né? Sim. Infelizmente que é necessário, mas... Mas ela... eles, de algum modo, me deram essa formação que eu tive de conseguir ver as pessoas como um semelhante, né, bicho? Acho que a gente perdeu uma capacidade. Nós estamos nessa merda que nós estamos porque a gente perdeu a capacidade de ver uma criança de 7 anos que chega no teu carro e pensar que podia ser tua filha, que podia ser tua irmã. Eu acho que a gente não só que perdeu, a gente se acostumou, a gente teve que se acostumar com isso. Esse é o problema. Você estava falando o que te pega? Isso aí é o que me pega. Eu não... Cara, criança é algo que me pega. O cara quer me ganhar. Uma vez eu tava no mercado comprando qualquer coisa, lá no Rio ainda. Aí o cara veio, pô, cara, minha filha, cara, tá precisando de fralda, não sei o que. O cara vai lá, pega as fraldas lá. Aí quando ele tava passando o caixa, a mulher do caixa falou... Porra, esse cara aqui fica dando golpe aí o dia inteiro. Cara, o cara me falou que era filha dele, tá comprando fralda aí. Eu tô fazendo aqui o que eu acho que é certo. Se ele vai vender essa merda aí pra comprar qualquer coisa, problema dele. É isso. Mas você tem razão, mano, que a gente se acostumou. Mas é um costume, bicho, perverso, cara. Eu entendo que é perverso, mas é meio que um mecanismo de defesa nosso, entendeu? Porque se toda vez que a gente... Se a gente for desabar e chorar toda vez, nós estamos fodidos e a gente não vive. É verdade, mas a gente também tem que transformar esse primeiro sentimento, que é o de chorar e desabar, a gente tem que transformar em alguma coisa que não pode ser a indiferença, bicho. Claro, com certeza. Que não pode ser achar que é normal ter alguém ali jogado numa calçada que vai viver ali mijado, humilhado todo dia. Sim. Entendeu? Então... Eu transformei isso numa coisa pra minha vida. Eu fui lá viver com sem-teto. Tô há 20 anos no movimento sem-teto. Moro na periferia de São Paulo. Tenho minha família, tenho 2 filhas. Conheci minha companheira numa ocupação do movimento. E isso foi o que me deu um pouco... Isso me deu um sentido, cara. Isso é minha vida. Claro. Isso não é a política. Eu fui ser candidato há 2 anos atrás. Eu tô há 20 anos fazendo isso. Eu podia ter sido candidato antes. Isso é o que eu vivo. Isso é o que eu sou, isso é o que eu aprendi, é o que eu... o Igor tava... É com quem eu convivo, são meus amigos, é minha família. O Igor tava batendo papo com você antes da gente conversar e ele tava falando isso, que uma das coisas que a gente percebe é que você é autêntico. Por mais do que a gente discorde com o que a sua autenticidade produz, e concorde em muitas coisas, cara, a gente tem muitas semelhanças em pensamento, por exemplo. A maconha é tipo, legalizar a maconha. Por exemplo, é o Universal Basic Income, a renda universal. O que você acha sobre isso? Sou totalmente a favor. Eu também sou a favor, entendeu? Então, tá no nosso plano aqui pra prefeitura. Legal. Eu acho que eu só acho que se for pra fazer um negócio desse, tem que ser nacional, na minha opinião, pra dar certo de verdade. Mas seria legal. O Alasca, ele tem um negócio parecido lá.
nos Estados Unidos, que eles têm os royalties do petróleo, né? E aí um governador lá, acho que foi a Sarah Palin, inclusive, que fez isso. Ela decidiu que, acho que 6% dos royalties vai diretamente para Renda básica. individual, para o cidadão individualmente, divide igual para todo mundo, sabe? E é um dos programas de mais sucesso lá e deu certo. Acho que daria certo aqui também. No Canadá tem uma puta experiência, em vários lugares do mundo tem experiência de renda básica. Que as pessoas têm um preconceito danado com isso, né? Ah, dinheiro vagabundo, grátis, dinheiro grátis, aí ninguém vai querer trabalhar, todo mundo vai... E a inflação? Mas bicho, assim, primeiro, o problema de falta de trabalho no Brasil não é de vagabundagem, é de desemprego, né? É de gente que gostaria de trabalhar e não consegue, não tem oportunidade. Segundo, assim, as pessoas não entendem o quanto isso também aquece a economia. Alguém que receba uma renda, pega os R$600, né, que o Bolsonaro não queria dar, foi a briga com o Congresso, a oposição brigou, conseguiu dar e tal, agora reduziu para 300. Ele, inclusive. E por ironia do destino, está salvando ele. Né? Mas o fato é, esses R$600, a pessoa vai comprar no mercadinho do bairro. Diretamente. Vai comprar no açougue do bairro. Ela vai comprar. E aí isso vai fazer com que a economia local, esse açougue aumentou o movimento, ele vai contratar mais gente, ele vai abrir outra filial, o mercadinho vai contratar mais gente, você vai gerar emprego, você aqueceu a economia. A renda básica, ela tem um efeito positivo para a economia e para a geração de emprego como um todo. Né? E é isso que as pessoas às vezes não enxergam quando simplesmente dizem coisa de vagabundo, eu trabalho para ter o meu, todo mundo... Sim, exatamente. Não vê isso. Eu vejo dessa forma também. Para mim, eu vejo o país como se fosse um jogo, um servidor de RPG. A gente é nerd aqui. E no jogo de RPG, você tem que ter um mínimo pro jogador poder jogar, entendeu? E eu sinto que no capitalismo, a gente tem um problema quando o jogador não tem um mínimo para jogar. Entendeu? Se ele é deixado de fora do jogo. E o jogo é capitalismo. Se ele não tem capital, ele não tem como jogar o jogo. E ter um ser humano que não tá jogando o jogo que a gente propôs pra humanidade, na minha opinião, é burrice. Porque a gente quer que todo ser humano seja capaz de jogar o jogo, porque ele produz mais, porque ele vai exato. pra frente. O meta do jogo é todo mundo jogar o jogo. Tá ligado? Quando você tem pessoas não jogando o jogo, você, em teoria, quer que todo mundo joga o jogo. Quanto mais gente jogando o jogo, mais legal. Então, por isso que eu acho que esse universal, o renda básica universal, é legal, porque ela põe todo mundo no jogo. Não importa. Não importa se você é o cara fudido, mijado na rua. Você tá no jogo agora. Você tem todo mês umas jogadas pra fazer, que são o dinheiro que você recebe, que você pode gastar pra Teve uma experiência que foi feita em Londres, com população em situação de rua, né? Com as pessoas que estavam na pior situação. E foi dado uma renda básica durante alguns meses para essas pessoas. O que o senso comum que está ouvindo vai pensar? Pô, o cara vai gastar tudo em cachaça e vai continuar ali. Essas pessoas empreenderam, conseguiu um espaço, não sei o quê. Depois de 4 meses, todas tinham saído da rua com uma renda básica. E todas tinham construído algum caminho para elas. Se o caminho deu certo ou não depois é outra história, mas todas tinham construído algum caminho. É dar oportunidade, cara. Não tem como você falar em meritocracia. Esse é o problema do capitalismo, e sobretudo do capitalismo brasileiro, é falar meritocracia. Cada um, né, de acordo com seus méritos. O cara que deu certo é porque ele é bom, né? O cara que deu errado é porque é fracassado. Porra. Mas é isso. É assim, é uma corrida de 100 metros, que alguns começam 80 metros na frente, e você quer dizer que esse cara ganhou por mérito. Não, ele ganhou porque ele começou 80 metros na frente. E porque o outro estava com uma pedra presa no pé. Então, assim... Não tem como. Você tem que garantir oportunidade igual na base. Sim. Aí você pode falar em mérito. Sim. Acho que a gente nunca vai conseguir realmente garantir essa oportunidade igual. Porque isso nunca vai existir. Porque... eu não nasci em família rica, mas se eu tivesse... Só o fato dos meus pais serem conectados com um monte de gente importante, que trabalha em um monte de cargo importante, vai me ajudar na vida, não importa. E isso nunca vai mudar. Sempre vão existir pessoas que vão nascer em posições vantajosas. O problema é você ter uma base tão porca, que você subutiliza o capital humano. Eu não vejo de uma forma altruísta. Eu vejo de uma forma muito mais mecânica esse negócio. Eu acho que a gente tem que entender que todo ser humano é um computador incrível, foda. Não importa se ele está jogado na rua ou não. O cientista mais pica do mundo não conseguiu fazer um computador ou uma ferramenta ou até um robô que consiga se mover igual um ser humano, não importa o mais merda que seja a situação que o ser humano esteja. E a gente não viabilizar que esse robô seja utilizado no seu potencial completo, tá ligado? Mesmo que não seja um robô, tô falando isso só para pegar a analogia.
Isso é algo que é ruim pra toda a sociedade. Pro jogo que a gente tá jogando é ruim. A gente tá subutilizando recurso. É ruim subutilizar recurso. Cara, mas assim, eu entendo o teu raciocínio, mas assim, É porque a gente tem que vender essa ideia pros caras que não estão nem mas aí pensa uma coisa, da bicho, parada mas- de ser bonzinho, tá mas no ligado? fim do dia, assim, não, tudo bem. Se a pessoa não quer ser, se ela gosta da desigualdade, se ela gosta... Tem uns que ela- caras que se- gostam, Tudo bem, mas aí, bicho... porque eles são burros. Não, tem cara que gosta de fazer sexo com animal, tem gente que É gosta de verdade, todo tipo de coisa. É que tem muito cara que é assim, Então, assim, infelizmente, né? mas eu acho assim que no fim do dia, a reflexão que a gente tem que fazer não é só uma reflexão funcional, sabe, Monark? É uma... Cara, nós estamos numa crise ética, cara. Com certeza. Olha o que está acontecendo na nossa volta. Tem centenas de milhares de pessoas morrendo. Pandemia do coronavírus. Eu me lembro como se fosse hoje, quando caiu aquele avião da TAM em Congonhas. Eu lembro, fiquei chocadíssimo. Ficou em luto, todo mundo ficou chocado, teve um memorial. E com razão. Eram vidas. Sabe por que a gente ficou chocado? Porque a gente conseguiu se colocar no lugar daquelas pessoas. O terror. Porque a gente pensou, puta, eu podia estar no avião. Eu peguei um avião outro dia, podia ser eu. Eu tinha alunas, filhas de um cara que tinha falecido É isso. nesse acidente. Aí a gente conseguiu se colocar, o país ficou em luto. Hoje está caindo só em São Paulo um avião daquele por dia. Na periferia. É o tanto de gente que morreu naquele avião, é o que está morrendo de coronavírus em São Paulo por dia. E a gente tá de boa. Porque a gente perdeu essa capacidade, eu volto nisso, de se sensibilizar. Assim, o problema da nossa crise não é uma crise política, econômica, é também. Mas ela começa num abismo ético, bicho. Onde é que nós vamos parar? Se a vida do ser humano não vale nada, se a vida do outro para nós não vale nada, então esteja preparado para nossa não valer nada para o outro. Sim, claro. E qual que é o fim disso? É a barbárie. Sim. É a barbárie. Pode ser funcional, pode não sei o quê, pode não sei o quê. O sistema pode encaixar, pode não encaixar. Não estamos falando de vida, de gente. Então, para mim, eu tomo como sentido. Para mim, do que eu faço, do que eu luto, do que eu acredito, é a gente ter a coragem de enfrentar essa crise de destino. A gente conseguir ver aquele cara que está ali ferrado, né, como gente. E aí nós temos que pensar a sociedade como um todo. Que valores que a gente acredita? O Mujica, que foi presidente do Uruguai, figura que legalizou a maconha no Uruguai. Do jeito errado, mas legalizou. Tudo bem, mas é o que tem Tá pra certo, hoje, tá né? certo. Fez pelo menos, né? Fez alguma coisa. Aqui estão prendendo todo mundo e tal, botando na cadeia. Lá ele legalizou Tá certo, do melhor. jeito que ele pôde. Mas ele falou uma frase que eu gosto muito. Ele estava meio que criticando o próprio governo dele, fazendo uma autocrítica dele e os governos que teve na América Latina. Da esquerda, do PT e outros e tal. Nossa, que falta isso faz, hein? Falta, faz pra caralho. O Esquerda PT tem que saber fazer autocrítica. O PT tá maluco, na E minha opinião. o Mujica disse o seguinte: a gente formou consumidores, mas não formou cidadãos. Essa frase é muito forte. Porque, beleza, as pessoas vão melhorar de vida, você vai dar uma renda básica, você vai garantir emprego, você vai garantir o ProUni para as pessoas poderem ter... Isso é foda pra caralho. Dizer que isso não vale nada também é não entender a vida do povo. Isso importa muito. A pessoa poder comprar uma TV, o que ela quiser, pagar um aluguel, comprar mais comida, uma carne para comer um churrasco na laje no domingo, ok. Mas se isso não vem junto com um debate de valores, como é que é isso? Essa sociedade, esse consumismo desenfreado. Eu não sei se vocês viram outro dia, no meio da pandemia, lá no Rio de Janeiro, uma loja que abriu no Saldão, um negócio meio Black Friday fora de época, todo mundo ali se jogando, um passando por cima do outro. A própria Black Friday, tem umas histórias na Black Friday, gente que morreu agora, Caralho. aqui no Carrefour, que não era Black Friday, mas um senhor que era funcionário do Carrefour aqui em São Paulo, teve um infarto, morreu. Em vez dos caras chamarem o SAMU, botaram o corpo umas dele num caixas. cantinho, botaram umas caixas, uns guarda-sol, pra não criar comoção na loja e não atrapalhar os consumidores. E aí só foram pegar o corpo meio-dia. O cara Meio-dia. morreu 7 horas da manhã. Caralho. Bicho, assim, é desse tipo de valor que a gente tá falando. Assim, opa, pera, fecha tem tudo. algo errado, realmente. Tem algo errado nessa sociedade. Né? É.
Aí Eu não tem até como concordo em tirar o corpo da frente de todo mundo, né? Não é legal. Uma porra, Não, mas a tirar loja aberta. Pra levar pra um... Você querer esconder um corpo, cara, pra não atrapalhar os consumidores, pra imagem da loja. Sim, eu acho Tem que umas você tinha imagens de pessoas comprando chamar a coisas ambulância assim na hora, do né? lado. Claro. Sim. É o Eles não básico. chamaram a ambulância? Não, eles não chamaram, deixaram o corpo 3 horas lá pra esperar uma situação E melhor. só depois eles falaram que o cara morreu? Aí eles são cuzão pra caralho mesmo. Mas isso é um caso, né? É que, tipo, se tivesse o cara que morresse, tá ligado? Eu ia chamar a ambulância, né? E eu ia esconder o corpo, não ia deixar. Ia pôr um pano por cima. Não, qualquer tudo bem, coisa. mas o cara morreu 7 horas da manhã. Aí o que eu faria? Se fosse eu fechava a loja até alguém pegar a porra do corpo. É, faz Cara, sentido, pô. faz sentido. Senão faz é sentido. complicado, né? Cara, tu já pode falar das tuas paradas, das tuas propostas de campanha? Pode. Pode? Pode. Então- Só não posso pedir voto, que Tá. aí o TRE vem e mete a multa, Tá, ó, mete a caneta. tá bom. Não estamos pedindo voto, hein, chat? É um pouco. É uma hipocrisia imensa esse negócio, essa lei. Total, né? completa. Uma puta hipocrisia, mas enfim. Tá. Então fala aí por cima aí o que tu tem de mais importante na tua cabeça. O que é primordial pra São Paulo melhorar? Não, mas eu acho que antes de. Pode falar das propostas também, mas antes eu queria entender qual que é a tua estratégia de batalha, entendeu? Porque virar prefeito de São Paulo, se você quer implementar as coisas que eu imagino que você queira implementar, você não vai só falar, eu quero implementar isso e vai ser implementado. Vai ter que lutar muito. Qual que é a sua estratégia pra você ter armas pra lutar? Tá preparado pra fazer vamos começar algumas por aí. concessões e tal? Como é que é? Bicho, acho assim. Seria ilusão da minha parte ir num caminho e dizer, eu vou fazer tudo que eu quero e vou passar por cima de todo mundo. A vida não é assim. Ué, cara, mas você não vai acabar com a corrupção igual o Bolsonaro? Não vou fazer nada, isso aqui eu vou... Tudo à parte, agora eu sou sozinho. O último cara que prometeu isso tá com Queiroz, rachadinha, miliciano, filho bandido. Então, assim, não é um bom caminho, né? A gente tem que falar as coisas como elas são, de verdade. O que eu posso fazer, considerando São Paulo, que ao mesmo tempo é um município só, mas ao mesmo tempo também é a maior cidade do Brasil, com uma força do caramba, com um puto orçamento, o que dá pra você fazer é criar um movimento para enfrentar esses esquemas e poder governar de acordo com o que você acredita. Então, isso passa, eu acredito muito, com o mecanismo de participação popular, de descentralização do poder. Então, você achar que sozinho você vai enfrentar 50 e tantos vereadores, não sei quantos contratos que existem na cidade, e você vai lá de super-homem querer fazer, não existe. Mas se você não só chama as pessoas na hora da eleição para pedir voto, mas chama as pessoas depois que você ganhou para governar junto, aí você não tá mais sozinho. E como você chama as pessoas pra governar? Existem várias formas. Uma delas, por exemplo, que eu pretendo fazer, se for eleito prefeito de São Paulo, é o orçamento participativo. Então, você vai, por exemplo, no bairro, pensar lá, no Campo Limpo, bairro que eu moro, ou no, sei lá, no Jardim Ângela, na Itaquera. Quem conhece o problema de Itaquera é quem mora lá. Não um cara que está no ar-condicionado lá no Vale do Anhangabaú, na sede da prefeitura. O que é correto você fazer? Vamos pensar, você tem 10 milhões para Itaquera. Você pode escolher entre fazer um posto de saúde, fazer uma creche ou fazer uma área de lazer. Você tem que chegar lá em Itaquera, chamar uma reunião com as pessoas. Isso pode ser, inclusive, combinado com formas virtuais hoje. Tem Legal. tecnologia para isso, de Sim. participação virtual. Né? E falar, ó, qual é a prioridade aqui? A população decidiu isso, esse é o orçamento participativo. Você vai fazer as coisas dialogando com o povo. Se a Câmara quiser vetar, ela não vai enfrentar só você. Ela vai enfrentar todo mundo que decidiu aquilo junto. Entendi, isso é legal. Então, o vereador, antes de querer barrar, porque isso está contrariando o interesse dele, não sei o quê, ele vai pensar, puta, eu preciso me eleger daqui a 4 anos. Eu vou perder aqueles 500 mil votos ali do pessoal que... É virar que o junto. jogo contra o filho da puta. É isso. Mas é trazer o povo para junto desse projeto, é confiar que o povo também tem capacidade de discernimento de decisão, né? E falar, vem junto. Você quer comprar briga com o meu projeto? Bom, você está comprando briga com um projeto de milhões que fecharam isso junto e querem isso para elas. Aí você começa a se livrar da negociata, dos esquemas, de ter que fazer favor para o cara votar a favor do seu projeto na Câmara, porque o projeto não é meu. Eu, pessoalmente, não vou ganhar nada com ele. O projeto é o que eu acredito e que eu acredito que milhões de pessoas vão se beneficiar por ele. Se eu acredito nisso, por que eu não ponho a prova e chamo essas milhões para decidir junto? Mas isso é possível de fazer? Tipo, algo te impede de fazer algo nesse... parecido Nada, com isso já foi feito. Aqui em São Paulo foi feito no governo da Erundina, para dar um exemplo. Foi feito no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, durante vários governos.
né? Existe legislação que permite orçamento participativo e formas de participação popular. Então, por que não se faz, em geral? Porque, em geral, quem assume a gestão tem medo da participação popular. Não quer que o povo decida. Quer decidir sozinho ali. Seja porque é o jeito do cara de governar, seja porque ele está metido com coisa que é impublicável. Né? Então, Tu viu que saiu hoje um prefeito de uma cidade que eu não sei qual é, que foi pego roubando, ele falou, eu roubei, mas eu roubei menos que aquele cara ali. Aquele cara lá roubou mais. Eu é uma fiquei, esculhambação, né, bicho? Essa é a assim? métrica dele, né? Ah, se eu roubar menos que o outro, eu não sou filho da puta. É uma esculhambação completa. E o pior é que é bom, vocês lembram? O lema do Maluf era rouba, mas faz. Lembro. É que o brasileiro tá tão desiludido que ele já tá assim, mano, eu sei que todo mundo vai me roubar. Eu só quero alguém que faça. É aquilo que a gente tá falando. A gente precisa que alguém... Pô, o Brasil ele é atrasadão, cara. Tipo, a burocracia estatal, a gente vive na década de 50 ainda. É ridículo, tá ligado? A gente tem, tipo, a gente não tem um correio que funciona, tá ligado? A gente tem várias coisas que o mundo lá fora já tem há muito tempo. Nos Estados Unidos. E é coisa que a gente... Tipo, não é como a gente não soubesse que isso existe, tá ligado? Tá todo mundo vendo que tá defasado esse sistema. Mas ele tá defasado porque ninguém tem capital político ou vontade política pra mudar. O que eu acho, Monark, que é um problema, é assim, de fato, o Estado brasileiro tem um monte de trava. E essas travas são intencionais. Essas travas não são por acaso. Porque erraram na hora de fazer a lei. Erraram, caramba. Essas travas é a coisa que foi feita para não funcionar. E aí você cria o problema para vender a solução. Foi feita para não funcionar, sempre vai ter alguém ali te vendendo a facilidade para fazer funcionar, certo? Então, isso é o jogo, é a regra do jogo que os caras descrevendo montaram. o Rio de Janeiro ali. O Rio, o Brasil, São Paulo, é a regra, porra. Né? Agora o Rio tá foda, O Rio cara. tá foda, cara. Puta, Caralho, mais ser governador do Rio de governador, Janeiro cara. é profissão perigo. É, amigo. verdade. Se tu for ladrão, Vai parar no pelo Bangu. menos toda hora é preso. Aí já fico, pô, pelo menos estão prendendo os caras, né? É. Porra. Não, pelo menos isso. Não, esse Witzel é um falastrão. Que cara vagabundo, bicho. O cara juiz, se vendeu, como ia acabar com a corrupção. Roubou dinheiro da saúde na pandemia. Roubar dinheiro da Na saúde. pandemia, cara. Na pandemia é foda, Então, né? um cara dele. Meu Deus do Atestado de cuzão mor. céu. Agora o negócio assim, o que eu ia falar contigo, Monark, do Dialogando, é que eu acho que a solução, muitas vezes quando vem essa crítica, burocracia estatal, na cabeça das pessoas, a solução então é privatizar. Porque aí o setor privado resolve, o setor privado é mais eficiente, é mais limpinho. E não é assim, cara. Não Pra é certas assim. coisas é, né? Bom, se a gente olhar, como é que se fez? Vocês gostam do serviço? Qual é a operadora de vocês? Vocês podem falar disso? A Pode. minha é claro. A minha é claro também. Bicho, eu não sei se vocês estão satisfeitos, mas é uma bosta. É uma bosta no geral. Mas sabe qual que é o problema? Essas empresas gigantes, que eu também concordo, é uma bosta, elas só são uma bosta porque o governo garante o monopólio delas. Mas não é um monopólio, cara. Assim, elas estão uma bosta justamente porque o governo não cumpre as prerrogativas que elas tinham em contrato. Não sei se você sabe, existe um Fundo de Universalização das Telecomunicações no Brasil, FUST. Tem 5, 6 bilhões de reais lá parados, né? Que não são... Que era para as empresas teriam contrapartida nos contratos de concessão de construir não sei quantas antenas, de melhorar o serviço em tanto tempo. Não fizeram porra nenhuma. E o governo não cobrou. Assim, Por que o governo não cobrou? o governo não cobrou porque tá mal comunado com elas. Porque, em geral... Todos os governos estão, esse aqui também? Cara, olha... Porque esse esse problema com telecomunicações do Brasil vem de É que muitos sabe como anos. é? Assim, é que isso vem de uma coisa que a gente chama de porta giratória. Que no Estado funciona. A corrupção tá aí, cara. Assim, a gente não pode ver a corrupção só do lado do corrupto. Tem que ver do lado do corruptor. Para ter um corrupto, tem que ter alguém que corrompe. Alguém certo? tá ofertando, né? Como é que é o negócio da porta giratória? Seguinte, nas telecomunicações isso acontece. Vai ver quem são os presidentes da Anatel, que é a agência reguladora que é quem deveria fiscalizar todos os contratos, ver se os caras estão cumprindo ou não, punir as empresas, tirar a concessão e o caramba. Todos os presidentes da Anatel são indicados pelas empresas. É alguém que já passou pela empresa. É a porta giratória. Ele vai do setor privado para o público. Vê quem é o ministro da Fazenda, ministro da Economia. É um cara dos bancos. É um cara dos bancos com o Bolsonaro, né? Era um cara dos bancos com o Temer. E durante um determinado momento foi um cara dos bancos com a Dilma, que era o Levi, que era do Bradesco, o Meirelles, que era do Banco Boston, e agora o Paulo Guedes, que foi o cara que fundou o BTG. Uhum. Então é raposa cuidando do galinheiro. Você acha que o cara é ministro da Economia? Ele é banqueiro. Quando ele sair daqueles 4 anos lá, ele vai voltar para o banco.
Quando ele for definir a taxa de juro ou as regras de mercado, ele vai favorecer você, que é correntista do banco, ou ele vai favorecer o banco? O cara que virou presidente da Anatel e que é ligado às empresas de telecomunicações e o mandato dele vai acabar na Anatel e ele vai voltar para essas empresas. Ele vai favorecer eu que sou cliente da Claro ou ele vai favorecer a Claro quando for definir as regras e quantos tem que construir? Então, o negócio não é só assim, o presidente roubou e fez um esquema. As coisas não são pão, pão, queijo, queijo. Mas a máquina do Estado está capturada. Foi comprada. Está sequestrada por esses grandes interesses corporativos. Né? Isso não é só no Brasil. Né? Mas vamos falar daqui, mas é assim. Então, achar que o setor privado é limpinho... Não, eu não... Não é bem assim. Eu concordo contigo aí. Eu só acho que, tipo, o Estado ele não tem uma lógica boa quando se trata de empreender. Porque ele não tem prejuízo, por exemplo. O Estado ele tem dinheiro infinito, tá ligado? E aí são certas lógicas do cara que é de uma empresa que é do Estado que não são benéficas para a empresa, entendeu? Ela toma, por exemplo, quando a Petrobras congelava preço. Nenhuma empresa vai congelar preço, tá ligado? Mas ela congelou por quê? Porque ela era do governo. Mas tá aí é uma ligado? lógica de empresa pública, cara. Nesse ponto eu vou discordar de você. Encontrei uma primeira discordância da noite. Vocês chegaram dizendo pra mim, me assustando. Já discordamos de você pra caralho. Você é até um cara legal, mas discordamos de você pra caralho. Então, vamos encontrar as discordâncias aqui. Então, mas enfim, em relação à empresa... Eu acho que empresa pública e nos setores estratégicos não tem que ter papel de ter lucro mesmo. Tem que ter papel de dar um serviço para a população no preço mais barato possível. Exato. Né? A gasolina, né? Olha o preço que está. O gás de cozinha, olha o preço que está. Né? Isso inflaciona a vida das pessoas. Isso dificulta. No Brasil, cara, nos últimos 5 anos, mais de 2 milhões de pessoas voltaram a cozinhar a lenha. Por causa da pobreza e do preço do botijão. Mais de 2 milhões. Caralho. E por causa da pobreza e do preço do botijão de gás. Então, eu acho justo que o governo subsidie, através da Petrobras, que é uma empresa pública, que não tem que dar lucro. Se ela é uma empresa pública, ela tem que servir a população. O problema é que ela tem um subsidie e bote o monopólio, botijão né? de gás a R$30. Eu né? concordaria com você se ela não tivesse um monopólio estatal também, entendeu? O problema é você ter uma empresa estatal que comanda toda a indústria porque o Estado quis, e aí você dá uma filosofia para ela que não é uma filosofia que visa lucro, então ela não vai se tornar o mais eficiente possível. E aí ela vai ser só uma empresa ruim no longo prazo. Mas a Petrobras já perdeu o monopólio, cara. Ah, A Petrobras compra o refino, faz refino lá fora. É. A Petrobras, olha o tanto de empresa que comprou Campo do Pré-Sal aqui. Mas não aparecem outras Petrobras privadas, sabe? Não, aparecem, todas elas são estrangeiras, mas elas existem. Tá aí a Shell, tá aí a Texas Company, tá ali a British Petroleum, todas elas atuando no Brasil. Entendi. Sei lá, eu acho que... Eu não gosto. Eu não acho que o Estado não precisa ganhar dinheiro, ele não precisa tá nessa parada de... Eu acho que o Estado ele tem que estar na segurança, porque eu não acho que a filosofia de lucro para prender gente faz sentido, porque quando mais você prende, mais você lucra, né? Então, acho isso muito burro de você ter uma prisão com essa lógica, entendeu? Então, acho que tem certas lógicas que cabe à umbrella do Estado. Por exemplo, a de segurança, a educação, porque a educação de base eu acho que tinha que ser total, estatal, de qualidade suprema, saúde, porque eu acho que ninguém tem que morrer porque não tem dinheiro, tá ligado? E eu acho que algumas lógicas o Estado tá aí pra suprir, mas são poucas, entendeu? Eu não acho que o Estado tem que fazer muito mais do que isso. Na verdade, eu não acho que ele deve fazer mais que isso. Então, vamos pegar alguns exemplos concretos, pra gente não ficar num debate filosófico só, liberalismo, Claro, socialismo e tal. Vamos pegar um exemplo concreto. Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica é o que remédio, quando as pessoas estão doentes, é o que elas precisam. A lógica da indústria farmacêutica, olha que loucura. Tem um cara que foi prêmio Nobel de medicina, escreveu um livro sobre isso, Richard Roberts. Ele diz o seguinte: a indústria farmacêutica não quer curar e ela também não quer prevenir a doença. Porque se ela prevenir a doença, ninguém vai ficar doente, ninguém vai comprar remédio. Se ela curar de vez com remédio, ninguém vai comprar de novo porque o cara se curou. Então, na lógica do lucro, que é a lógica do setor privado, o setor privado existe para lucrar. Do lucro, com certeza. A indústria farmacêutica vai querer te manter sempre doente para poder te vender remédio sempre. Sim. E é isso que ela faz. Você acha essa lógica boa para a sociedade? Não. Essa lógica é uma merda. Então, a indústria farmacêutica deveria ter um controle do setor público para que ela não visasse o lucro, para que ela pudesse, nos laboratórios, produzir remédios, o laboratório público, produzir remédio que fosse para curar de vez e para prevenir. Porque isso é bom para as pessoas. Não é bom para a lógica de mercado, mas é bom para as pessoas. Eu concordo. Eu acho que tem um papel do Estado que é o de regular.
Ele é sempre... O Estado é o grande mediador do comércio, do capitalismo, da economia. Eu concordo que ele tem esse papel forte. O problema é quando o Estado ele regula de uma maneira burra e quer ter um papel muito forte nessa regulação. Ele quer regular cada milímetro da parada, entendeu? Esse é o problema. As regulações do Estado, normalmente, elas são bem intencionadas. Por exemplo, o imposto de importação, que é gigantesco, mas é bem intencionado. Vamos deixar um imposto alto de importação para que a indústria brasileira cresça e aí o brasileiro compre produto nacional. Mas não funciona, entendeu? Tipo, por mais que a lógica seja bonita de se pensar, o que acontece? A gente só não tem empresas brasileiras se desenvolvendo e você tem o brasileiro se ralando para trabalhar, para comprar um produto que o gringo compra pela metade do preço, ganhando 10 vezes mais. Mas aí o problema não é ter o IPI. O problema é não ter uma política de estímulo para que se desenvolva a economia aqui. Porque, cara, como é que você acha que o gringo... tecnologia também. A tecnologia, sobretudo, porque é aí que se desenvolve. Hoje, fazer indústria não é mais a máquina a vapor do século XIX. Se você falar, vamos construir uma soberania. O que é um país soberano no mercado mundial? O que é um país que entra como, para jogar, para ganhar? Que não vai ficar submisso, lambendo bota de gringo, qualquer que seja ele fale inglês ou fale chinês. Né? O que é? É um país que desenvolve tecnologia própria. Hoje é isso. Por que a China virou uma potência? Era um país agrícola há 70 anos atrás. Há 40 anos atrás era um país economicamente muito abaixo do Brasil. Por que a China virou a segunda potência do mundo caminhando para a primeira? Porque desenvolveu tecnologia própria. Hoje está liderando o 5G, a inteligência artificial. Na verdade foi porque eles industrializaram pra caralho. Não, claro, essa foi a trajetória. É. Mas hoje, para ela se tornar uma... Elas industrializaram demais, era um puta processo de industrialização. Viraram a indústria do mundo mas o porque lá Brasil, a qualidade do trabalho era barato. O Brasil, dos anos 30 aos anos 80, fez o processo chinês dos 80 aos 2000. Durante esses 50 anos, dos 30 aos 80, o Brasil foi o país que mais se industrializou no mundo. Né? Só que não deu o passo seguinte. Que é criar tecnologia. Que é criar tecnologia própria. Que é fazer esse investimento em formação, em educação, em ciência, em desenvolver isso. Isso daria soberania para o nosso país. Né? Não é simplesmente criar a indústria. E não teve isso. E por que a gente falhou nisso, na tua opinião? Cara, assim, a gente podia entrar em várias razões econômicas, eu podia dar uma de Ciro aqui, ficar falando de economês, de não sei o que e tal, e rebolando com a mão. Mas eu acho assim, que claro, tem o problema dos juros, que aí o mercado se tornou mais barato. Resumindo esse argumento, que seria o argumento Ciro, é o que, como o juro se tornou muito alto no Brasil, se tornou mais, para um cara que quer investir, se tornou mais vantajoso investir no mercado financeiro do que na produção. Com juro alto, ele falou, pô, se eu montar uma indústria aqui no Brasil, né, eu vou receber 1 milhão. Se eu especular em derivativos, ou no câmbio, ou nas commodities, eu vou receber 2 milhões. O que eu vou fazer? Especular. O cara é capitalista, ele foi especular, Aí fudeu tirou tudo. dinheiro da produção e inchou a bolsa de valores. Entendi. Essa é a lógica econômica mais crua. Confesso que eu faria igual também, se eu tivesse grana. Pois é a lógica capitalista. Né? E- Mas é por isso que tem que ter um Estado que diga não. Mas tipo, ele Nós também... vamos reduzir os juros para poder estimular que tem investimento, porque isso é bom para a nação. Eu gosto Isso é bom mais para o disso futuro. também. Isso faz Isso é bom para sentido o na minha país. cabeça. Né? Porque, porra, se dinheiro parado só, sei lá, rendendo... Especulando. Especulando, Porra, assim... quem ganha com isso é só o especulador. Sabe o que aconteceu? Mas espera, isso daí você tá falando de juros comprando o quê? Comprando, sei lá, Não, papel público? Investimento financeiro. Pode ser tanto o juro da dívida pública, a taxa Selic, o juro da dívida. Aham. Por que nós temos uma dívida hoje, embora proporcionalmente no mundo ela é baixa, mas é uma dívida elevada. Ela cresceu muito nos últimos 20, 30 anos, desde os anos 90. Porque o juro é muito alto e aí o Estado, você ia lá, você é um investidor financeiro. Então você comprava títulos da dívida pública do Brasil. Aham. E aí o Estado te pagava um juro exorbitante, né? Então você fazia isso. Você pagava em papel da dívida pública. Aham. Em vez de você criar uma fábrica no Brasil ou um polo de tecnologia no Brasil. Então, quanto a isso aí, eu acho isso daí uma atitude, por mais que ela dê dinheiro e tal, não é boa pra sociedade. Eu entendo isso. Mas é culpa do governo. Mas, por exemplo, quando eu Também invisto... é culpa de uma política do governo. O governo se pôs nessa posição de merda. Mas, pô, eu tenho uma graninha aí em empresas que funcionam, que giram essa minha grana, sabe? E nesse ponto eu não acho que tenha muito problema, porque se a minha grana tá aqui investida nesses caras que giram a minha grana, eles estão girando pra criar emprego, pra fazer não sei Aí o é quê. outra coisa. É Política outra de coisa. crédito tem que existir. Isso é louco.
O cara que tem uma empresinha, quer abrir um negocinho, o seu negócio, ele tem que ter um crédito para poder vingar. Não estou dizendo que não tem que existir sistema de financiamento, sistema financeiro, crédito. É lógico que tem. Para o pequeno empreendedor, para o cara que vai montar, a mulher que vai montar um salão de beleza no bairro. Para as grandes empresas também. Para as grandes empresas também. Só que o crédito, eu acredito que o Estado deve dar mais oportunidades para quem tem menos. Ah, sim. Não, né? eu tô falando da minha graninha ali. A minha graninha, eu vou investir nessas empresas aqui que eu acredito que elas vão crescer e aí elas crescendo eu me dou bem. Claro. Agora, qual é a lógica? Qual é o problema que lá na frente, quando você está pensando aqui, beleza. Qual é o problema que essa lógica, que é a lógica de capital aberto na Bolsa de Valores, a lógica de acionista, ela vai gerar para o país e para a economia? Olha como é que funciona hoje. Uma empresa do setor elétrico, para dar um outro exemplo da história de privado e público. Uma empresa do setor elétrico, ela tem uma empresa privada, uma grande, a Enel. Agora aumentou conta pra cacete. Negócio impressionante, bicho. Todo lugar da minha casa chegou, nem fica em casa, chegou 300 e tantos reais a porra da conta de luz. Né? Deu vontade de invadir a Enel lá, só de raiva. Pô, não fui eu. Mas o negócio... Mas rapidinho, esse lance da Enel aí, dessa conta absurda aí, não foi porque eles não mediram no mês anterior? Eles não mediram alegando a pandemia, né? Não fizeram a medição, mas aí botaram para todo mundo muito mais. Muito mais. Do que a cota. Teve gente que chegando com conta de R$1.000, que a conta do cara era 100 habitualmente. Caralho. Sabe? Entendi. Abuso. Tava um bagulho absurdo. Puta abuso. Aí, mas assim, isso para dar um exemplo. Os acionistas da Enel, você é o CEO da Enel. Se você é o CEO da Enel, você só se mantém nessa posição se os acionistas te mantiverem. O que o acionista quer? Lucro rápido a curto prazo. Ele não quer o lucro daqui a 5 anos. Ele quer o retorno do investimento dele agora. Agora, para o retorno do investimento dele vir agora, a tua linha tem que ser de espoliação, não de investimento. Se você pensar, precisa levar energia elétrica para uma aldeia ribeirinha lá no meio da floresta amazônica. Isso custa caro e só vai te dar eventualmente um retorno do investimento daqui a 20 anos. Na lógica de corporação de acionista, isso nunca vai acontecer. Porque o acionista não vai deixar você fazer um investimento que vai ter a rentabilidade só daqui a 20 anos. É aí que o Estado tem que entrar também. Por quê? Só porque o cara mora lá no Rincão da Amazônia e não pode ter energia elétrica? É um interesse público, que do ponto de vista do mercado não fecha a conta. Na real, até fecha se tivesse o longo prazo nessa conta. Se tivesse. Mas, como mas não tem, na lógica do mercado financeiro não tem. Você tem razão nisso. Eu acho que é realmente a lógica dos executivos dessas grandes empresas. Muito dinheiro a curto prazo para ganhar um bônus fudido no final do mês, e ele vai para outra empresa e repete o ciclo. E pro acionista ganhar rápido também, porque aquele acionista, ele comprou uma ação e ele quer vender lá na frente. É mó cassino. A Bolsa de Valores é cassino. É um pouco. Tem um papel de precificar as empresas que são fundamentais para... Eu acho que não é só cassino. Mas, no meu caso, eu investi mas nas tem empresas lá e tá lá de no mesmo lugar, entendeu? Nem olho. Porque, são empresas que eu acredito que elas vão crescer, vão dar frutos no futuro e tal, daqui a 20 anos mesmo. É um jeito de você se associar a empresas que já são duradouras e aí você colhe os frutos disso. E a empresa ganha e você colhe os frutos no final. Mas se fosse ouvir um consultor financeiro, ele ia falar, você tá louco, mexe nisso aí, vai aqui, vai ali, não sei o quê. Mas eu não tenho nem tempo pra isso, cara. É porque faz bem pra saúde. Cara, o Monark é o cara que fica olhando no celular, agora parou. Eu parei. Perdi uma grana. Aí eu falei, foda-se, não vou mais olhar essa merda. Mas eu não. Foi pedagógico, um prejuízo pedagógico. Prejuízo pedagógico. É verdade, cara, é verdade. A gente se fudeu com esse bagulho aí de pandemia, Eu lembro até hoje, eu ainda morava em Curitiba, aí quando eu vinha pra cá, eu dormia no quarto que tem ali. Aí eu acordei com esse caralho, o Moro vai... Acabei de ler aqui que o Moro vai anunciar que ele vai sair do governo. Tira toda a grana da bolsa, porque fudeu, o bagulho vai cair tudo. Desesperado, ligamos pro cara, qual é a mané, tira tudo, não sei o quê. E a gente acabou se fudendo assim mesmo. Eu tirei tudo e coloquei nos Estados Unidos. Foi o que eu fiz. Ó, o capitalista aqui, malvadão. Agora tem que ver que se o Trump fica, se o Trump cai... Ele fica. E o Bolsonaro vai ficar também, infelizmente. Pra você e pra todo mundo. Você acha? Eu acho. Sei não. Não se você ganhar. Mentira, você vai ser prefeito, não é, cara? Você vai ser desses caras que vira prefeito e depois que vai pra outro lugar pra concorrer? Você é louco.
Vai ser sim. Nem vai a ser pau, sim, nem vai a ser pau, sim. bicho. Eu nasci em São Paulo. Eu moro em São Paulo, eu gosto de São Paulo, eu vivo em São Paulo. Você é louco. Lá no Rio teve Isso é o lance coisa de da- Dória. Isso é coisa de pessoa que tá só importando Isso com é a coisa carreira de política. Ela trampolim, quer, de né? gente que usa- Pô, o quer PS subir é o que escadinha. o PSDB faz a vida inteira, cara. O Serra assinou até papel em cartório que ia ficar, ó, primeira oportunidade vazou. O Dória assumiu em janeiro, em fevereiro ele já estava viajando o país, o cara foi mais pra Bahia do que pro Capão Redondo, como prefeito de São Paulo, porque ele queria ser candidato a presidente. Né? Aí não deu presidente, o Alckmin não deixou, ele foi pra governador. Então o negócio do cara é usar como trampolim. Eu não sou dessa não, bicho. Que Isso é bom, cara, horrível. porque isso, pra mim, quando um cara faz isso, já é tipo, ok, já sei que esse cara não presta. Aconteceu no Rio também, alguns anos atrás, quando a Benedita foi eleita governadora. Daí ela saiu pra tentar alguma outra coisa que eu não lembro o que era. Ela ficou... Não. A Benedita era vice do Garotinho. Aí o Garotinho que saiu e ficou ela. Foi isso? É. Tá, então... O Garotinho isso foi em 2002. O Garotinho foi eleito em 98. Aí o Garotinho saiu e a Benedita ficou de vice e o Garotinho foi candidato a presidente. Entendi. Então falei merda. É isso. Posso puxar Eu uma... não gosto do Garotinho, cara. Nem eu, bicho. Nem a pau. Difícil encontrar alguém que goste. Pior que tem uns caras que gostam de estar lá em Resende, no Rio, lá. Não, Campos, como é que é? Campos. Né? Que ele foi Campos, prefeito é. lá e tal. Tem uns caras que gostam lá, da família inteira. Eu fico, caralho. Tem Que ele, nem tem a o- Rosinha. Que nem quando a gente fala do Sarney. Porra, vai alguns lugares aí que tem uns caras que gostam do Sarney. Tu fica, caralho. Se não gostar, matam, né? É bem por aí. Mas eu tenho... Posso pegar uma aguinha? Fica à Fica à vontade, vontade, cara, cara. por favor. Eu tenho uma curiosidade pra entender qual é a sua relação com a parte do dinheiro mesmo, quando governar, sabe? Porque você é do PSOL, certo? Então você tá representando ali na mídia mainstream o que o pessoal considera a extrema esquerda, né? Eu acho que você é muito mais tranquilo do que o Lula, por exemplo. Mas como que você vê essa... Fala isso, cara. É fã do Lula. Ele é fã do Lula, é verdade. Tudo Eu bem, não ninguém sei é perfeito, né? Vocês que estão dizendo, bicho. Pô, tu mandou um maior salve bonito pra ele lá no debate da presidência lá, falando, porra, o presidente Lula que devia estar aqui. Porque eu acho, cara... Não, porque ali... Só te cortando, desculpa, Manoel, que você ia fazer eu acho, outra mas isso é pergunta. legal, isso é legal. Mas assim, ali eu tomei um posicionamento muito claro e não me arrependo nem um fio. Porque acho que ali foi feita uma puta sacanagem com o cara. Né? O cara pode gostar do Lula, o cara pode não gostar do Lula. Agora, negar que ali moveram montanhas para tirar o cara da eleição, que o objetivo era esse. Triplex. Não, O não objetivo- adianta. É isso. Que é isso, cara. Com Negar certeza, isso é com negar a certeza. realidade. Não, com Então, assim, certeza eu ouvi isso. E aí, se você faz isso com alguém, pode ser o seu inimigo. Se prepare que podem fazer isso com você. Se você muda a regra do jogo para te beneficiar, você começou a avacalhar a Fudeu situação. o jogo. Fudeu o jogo. Fudeu o jogo. Então, assim, eu sou do pessoal. Eu posso até ter perdido voto por ter feito isso. Né? Porque fala, puta, esse cara, não sei o quê. Aí os antipetistas vêm em peso. Gosto do Lula, poderia até votar no pessoal, mas esse cara não. Confesso que pra mim, eu acompanhei, pareceu muito que você era meio que o próximo Lula, o discípulo do Lula. O Lula tava assim, vem cá, esse cara vai ser o próximo Lula. Cara, eu construí uma relação com o Lula que tem a ver com a luta do movimento social, onde eu atuo, né? A gente tem uma relação pessoal, se conhece. É que ele é uma figura muito importante, né? Apesar dele ter os seus defeitos, ele teve um impacto histórico, social. Ele é a muito maior importante. liderança política do Brasil. Né? Ele negar isso, o cara fez coisas importantes no seu governo. Não é à toa que ele, mesmo depois de um massacre, o cara é querido por muita gente. Agora, eu tenho diferenças com ele. Por isso que eu não tô no PT. Por isso que eu sou do PSOL. Depois a gente volta naquela minha pergunta, mas o que você acha desse negócio do PT não pedir desculpa? Não entende? Parece que eles não entenderam que todo mundo já sabe, tá ligado? Só eles estão alimentando uma fantasia inútil na cabeça deles, tá ligado? É a minha percepção. É que sabe o que eu acho? Quando você... vamos supor, você comete um erro na tua vida. Aí você começa a ser malhado. Você vai na rua, te xingam. Você vai na padaria, te cospem. Né? Você vai na tua família, viram a cara pra você. Você cria uma situação que fica difícil pra você pedir desculpa. Mesmo que você, às vezes, reconheça que você cometeu um erro. Se você tá sendo achincalhado, você vai se defender, cara. Essa é a tentativa, assim. Mas eu não tô aqui legitimando e passando pano pra ninguém. Porque não funciona, tá ligado? Eu também acho que não. É uma não. boa defesa. Eu também acho que não. Eu também acho que não. E eu acho assim que a gente não vai, a esquerda no Brasil não vai construir um projeto para o futuro
se não acerta as contas com o passado. Certo? Ah, PT não é Eu tenho- esquerda, vai. Assim, o PT eu acho que é um partido de centro-esquerda. É um partido que tem ideias de esquerda, mas quando governou junto com o centro. Um Governou partido que, com a na elite. sua origem, foi um partido de esquerda, Sim. com os trabalhadores, o movimento sindical. Segue tendo ideias que são historicamente da esquerda, mas no governo fez uma aliança com as oligarquias que sempre mandaram no Estado brasileiro, PMDB, Renan, Grandes Jucá, empresas, grandes e com empresas. grandes empresas. 300 Pra- bilhões de claro. isenção de imposto para as maiores empresas do 300 Brasil e internacionais também. 300 bi de isenção, não fez reforma tributária, não fez reforma do sistema financeiro, lucro recorde dos bancos. Fez ali para governar, acreditou que a única forma possível de governar era fazer um acordo Aí que você, todo aí que mundo você é ganhasse. ingênuo. Por que você acha? Que eles acreditaram que Eu era a acho que sim, única cara. forma. Eles estavam nem aí, eles só queriam ganhar dinheiro e poder e foda-se. Cara, sabe o que eu acho? Acho assim, com certeza tinha gente com esse espírito. Te digo como quem conhece gente, muita gente no PT, né? Com certeza tinha gente que bandeou e que o cara subiu e o cara falou, aqui, bicho, aqui eu vou fazer minha vida, eu vou ganhar, eu vou não sei o quê, fazer o esquema com o empreiteiro e o caralho. Com certeza. Mas tinha gente que não. Tinha gente que, de algum modo, queria fazer uma mudança, mas falou, ó, e também se acomodou na situação. Se acomodou na situação. Mas falou, olha, se eu tentar aqui de uma vez, vão me arrancar, vão me tirar, né? Então eu preciso fazer um acerto com quem tá para eu conseguir governar. Tinha gente que Você pensou concorda assim. com isso? Não. Você acha que eles iam tirar eles se eles lutassem de verdade? Acho que não Pra conseguiriam quebrar tirar. realmente Cara, o essa establishment. é a briga que eu já tive com o Lula 200 vezes. Né? Pessoalmente, já conversou Pessoalmente, bastante com ele sobre isso? Sobre Deve isso. ser muito Várias louco vezes. conversar Como com que Lula. é o Lula, pessoalmente? Fora das câmeras. Ah, cara, o Lula fora das câmeras é muito parecido com o Lula nas câmeras. É mesmo? É, De o verdade? Lula é um cara muito espontâneo. Ah. É, assim, o Lula nas câmeras, se você pega o Lula, é um cara bonachão e tal, não sei o que. É assim que ele é no dia a dia. Né? Agora, a diferença que eu tenho mais forte com eles é o seguinte. O que ele diz é, eu não podia fazer uma reforma política. Eu não podia ir para cima dos bancos porque se eu fosse, eu não tinha maioria no Congresso e a partir daí os caras podiam fazer um impeachment e me tirar. Qual é a visão que eu tenho? O cara, com as coisas que fez também, ele estava lá com 80% de popularidade. Se ele chamasse, aquilo que eu estava falando aqui do orçamento participativo aqui em São Paulo, como um exemplo, se ele chamasse o povo para ir com ele e dissesse o seguinte, chamasse Cadeia Nacional de Televisão e dizer, ó, eu quero aqui começar a taxar banqueiro e esse dinheiro vai para fazer política social. Eu quero aqui fazer uma reforma política para acabar com o esquema que a empresa faz de financiamento de campanha. Eu quero aqui fazer isso, isso e isso. E chamasse o povo para vir junto, mesmo que o Congresso fosse contra, porque ia mexer nos privilégios deles, eles não iam conseguir, não iam ter Eu força para acredito barrar. nisso também. É nisso que eu acredito. Mas você Esse faltou é o jeito coragem, que eu acredito então. de fazer política. Acho que faltou. Faltou ousadia. O jeito que eu acredito de fazer política é esse, cara. Só faz sentido se for assim. Você tá disposto a simplesmente ser impeachmentado? Tipo, eu acho que o presidente que quer mudar, ele tem que estar disposto a morrer. Literalmente, tá ligado? Literalmente levar uma facada. Porque é o que você tá se propondo. Mudar o país não é uma tarefa mundana, tá ligado? A facada eu não acho que é o melhor exemplo, porque o cara que levou, eu acho que tá mostrando agora mais do que nunca que não queria exatamente mudar tudo. Não, Agora, cara, eu tô só É que ele apontando... tá dizendo que a facada foi uma analogia de merda porque lembra o cara. Ah, mas é que, pô, uma não, facada, né? mas eu entendi o que você disse e eu concordo com o que você disse. Eu concordo. Pra mim, velho, não vale a pena. Eu não tô na política como candidato pra ganhar dinheiro, cara. Assim, eu poderia ter ganho de várias outras formas. Eu sou professor, eu tenho mestrado, Sim. eu trabalho, eu sou formado em psicologia, sou formado em filosofia, assim, venho de uma família de classe média alta, né? Você sempre... Não é isso que me leva pra política, né? O que, assim, pra mim só faz sentido eu estar fazendo o que eu tô fazendo e me expondo, e às vezes sendo xingado, sofrendo um puta preconceito de outros, sendo ofendido, vendo minhas filhas. Pô, em 2018, cara, dia sim, dia também, minha filha chegava chorando em casa. Né? Porque a maioria dos pais da escola dela iam votar no Bolsonaro, chegava e faziam bullying com ela na escola. E minha filha tem 9 anos de idade, a outra tem 10. Então, você tá disposto a isso, cara?
Você tem que acreditar em alguma coisa. Eu acredito. Pra mim só faz sentido estar nisso se eu for coerente com os meus princípios. Se eu for fiel ao que eu acredito. E isso significa comprar muita briga. E está disposto Isso significa a perder ter lado. também. Tá, lógico. Uma briga você Porque- não entra com a certeza de vitória, jamais. Não, exato, mas é isso que Mas você brigar pra ganhar. É isso que. Com certeza. Com certeza. Mas brigar pra ganhar, você só briga pra ganhar se você apostar a perder. Claro. Senão. Porque o Bolsonaro não tá brigando pra ganhar mais. Tipo, eu acreditei que ele ia. Eu, por exemplo, comprei que ele ia realmente mudar a forma que fazia as paradas. Pelo menos, tipo. Parar com esse monte de contrato. Quando ele colocou um monte de ministro técnico, né? Em teoria. Eu falei, Primeiro-ministro que foi contra o que ele gostaria, ele detonou, que foi o Mandetta, né? Mas, Primeiro- tipo, quando ele tava fazendo essas paradas, eu falei, caralho, aí, é isso. Um presidente que ganhasse, eu gostaria que ele colocasse ministros técnicos, como o Bolsonaro fez no começo. Só que aí depois, o que aconteceu, na minha visão, minha opinião? Ele ficou muito apegado a se manter naquela posição que ele pegou e proteger o entorno dele, o filho dele. Que tinha rabo preso, né, velho? Tinha rabo preso. E aí, como que um cara quer ser presidente, quer mudar o país com rabo preso? Não tem como mudar o país com rabo preso, pô. Se tem rabo preso, não vai conseguir. Jamais. Essa é a grande diferença, cara. Pra você, assim, se você quer, dependendo da sua ideologia, vocês podem ser, sei lá, eu, mais de direita, centro-direita, eu sou um cara de esquerda. Quem tá nos assistindo deve ter todos os tipos É tudo ANCAP. de variações. Mentira, tem todo tipo ali. Eu não vi a história de ANCAP. Mas assim, se você quer alguém que possa ser coerente com o que prega, olha se essa pessoa tem rabo preso com alguém ou não. Porque se ela tiver rabo preso, ela vai ser coerente com quem pagou ela. E não com qualquer coisa que ela possa te falar num horário de televisão, num programa de rádio, onde for. Na puta que pariu. Falou por mim, me representou. Eu concordo. Eu acho que, por exemplo, eu acho que teve uma galera que foi muito ingênua em achar, por exemplo, que o Bolsonaro era um cara idôneo com, 30 anos de deputado, o cara nunca não pode ser acusado de corrupção. Mas eu acho que a corrupção, ela vai além do que é legal ou não. Por que eu quero dizer com isso? Tem coisa que não é ética, É isso. sabe? Tem coisa que, por exemplo, e o dinheiro dos apartamentos lá eu usava pra comer gente. Porra, isso, caralho, como é que tu ouve essa merda e fica tranquilo com isso? Admitiu que ele não tinha pudor com o dinheiro público. Não nenhum. é ético, sabe? Mas sabe por que o Bolsonaro não tá na Lava Jato? Porque ele é ladrão de galinha. Ele não Não tá na era Lava Jato competente. porque ninguém quis comprar ele. Se a Odebrecht oferecesse pra ele o que ofereceu o Monte, ele tava na Lava Jato. Ele era não, baixo clero. Não né? tá porque o negócio dele, ele era um cara tão inexpressivo na Câmara que ele nem entrava nos esquemas. Ele entrava só... Então o que ele fazia? Rachadinha. Roubava dinheiro de assessor pra pegar de volta. Lavava dinheiro com imóvel. Se envolvia com miliciano em Rio das Pedras. Usava um miliciano como assessor. Depositava cheque de não sei quanto na conta da mulher. Né? Lavava dinheiro com rachadinha de gabinete. Coisa de ladrão de galinha. Então, ele não foi pego, não é porque ele não é corrupto. Ele fazia corrupção miúda porque era o que tinha pra hoje. Agora que o cara virou presidente, Você acha que tá rolando os esquemas bolsonaristas? você tem alguma dúvida disso? Eu não bicho? tenho dúvida nenhuma, pra ser sincero. Eu acho que Isso. todo político é filho da... Cara, eu te entendo. A gente conversou sobre isso antes de entrar no ar. O que eu acho é o seguinte. Essa ideia de simplesmente negar a política, ela pode vir de um sentimento muito autêntico, que é de ver que tá uma merda e que muitos que entraram lá não fizeram nada pra mudar essa merda. O Estado só me fudeu a minha vida inteira. Ele Toda só me minha atrapalhou. intera- Isso, assim, Toda interação mas do Estado foi negativa. esse sentimento que as pessoas têm, o problema é o seguinte, qual é o passo seguinte? Você dizer aqui, toda política é uma merda, ninguém presta, é tudo ladrão. Essa é a parte mais fácil do assunto. A parte difícil é chamar você pra sentar aí e falar tuas ideias. Não, essa é... Já fazendo merchandising do programa no meio da minha resposta, porra. A parte difícil é o passo seguinte, você vai fazer o quê? E o que você faz com esse seu sentimento? O que você vai fazer com ele? Você vai levar pra casa e dormir com ele? Sim. E depois, como é que resolve? Qual é a solução, então, fora da política? Se todo político não presta, se toda política é uma merda, qual é a solução? Ó, na minha visão, eu acho que a gente consegue influenciar a política através da comunicação. A gente pode não estar lá dentro, mas os caras que estão lá dentro vão estar prestando atenção no que a gente vai estar falando, ou que vai estar acontecendo aqui, sacou? E eu acho que nesse sentido a gente consegue influenciar. Mas eu concordo com você. A política, o jogo que a gente está jogando agora, é o jogo da política.
A gente criou esse sistema que tem centenas de Vocês anos. fazem política aqui. Claro, com certeza. Com certeza. Certo? Vocês são influenciadores, vocês influenciam gente para ideias, quem que vocês convidam, as posições que vocês defendem, vocês estão nas redes sociais. Isso é uma forma de fazer política. O que eu tô querendo dizer, bicho, é que não tem solução fora da política. Não adianta você demonizar. Você tem que ser firme o suficiente para botar o dedo na ferida e criticar toda a bandalheira, toda a safadeza, toda a vagabundagem, todo o roubo de dinheiro público que se faz. Agora, não existe uma outra solução, ninguém inventou uma até hoje, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a nossa vida, que não passe pela política, cara. Pelas diversas formas. Ela não precisa ser se candidatar. Ela pode ser se candidatar, que é a forma direta de exercer o poder, mas pode ser fazer a política via comunicação, pode ser fazer a política, que é o que eu fiz a minha vida toda, via movimento social na rua para reivindicar coisas, né? Isso são formas diferentes de fazer política, mas todas elas dão na política. A diferença é que a gente se acostumou no Brasil a ter política com P maiúsculo, que é a política de oportunista, vigarista e gente que usa ela para ganhar dinheiro como trampolim para interesse pessoal. Né? Mas existe uma política com P maiúsculo. E existe a gente tem que construir ela. E existe também uma neymarização da política. Ih, caralho. O que Como é isso que é quer isso aí? dizer? Os políticos, eles viram ídolos. Ah, isso é Tá péssimo ligado? também. O Lula, por exemplo, ele é um ídolo, ele virou um mito, ele virou uma Assim mitologia. como o Bolsonaro. E sabe, por isso que a gente fala que político não presta, ou política é do ladrão, eu não gosto de político. Porque a gente tem que quebrar essa imagem do que o político é algo além. Ele não é nada além. Se ele é alguma coisa, é alguém que você tem que prestar atenção. E talvez esse cara seja um filho da puta. Esse é um fenômeno da sociedade de massa, cara. O político virou ídolo e o comunicador também virou. E o cantor também virou. E o ator também virou. Mas ok o cantor e o comunicador virar ídolo, porque o papel dele não é decidir qual é as leis da parada ou ter esse poder. Nosso papel aqui como comunicador é falar merda, falar o que a gente pensa. Na verdade, por exemplo, a gente convida aqui uma galera de direita, a gente convida uma galera de esquerda também, que geralmente recusa, agora que a gente tá conseguindo trazer os caras. Quem que vocês convidaram de esquerda? Ah, cara. A Tabata Amaral a gente convidou várias vezes, nunca... Já convidei várias pessoas. Não é muito esquerda assim, não, viu? Só pra dar um toque pra vocês. Tudo bem, tudo É bem. que existe esquerda hoje, Boulos? Porque na minha opinião não existe, tá ligado? O que você Qual tem... é o conceito? O que eu considero como esquerda, pra mim, assim, o que define a esquerda, né, é quem luta contra a desigualdade social como o primeiro conceito. A desigualdade em todos os níveis. Então, desigualdade social, nós estamos falando de desigualdade racial, de desigualdade de gênero. E, ligado a isso, quem defende um maior protagonismo do povo na política. Para mim, a minha definição básica de esquerda é essa. Nesse conceito de esquerda, existe muita gente de esquerda. Isso passa por ter um Estado maior? Isso passa... assim, quando você defende combate à desigualdade social... Quais são os meios que você tem de combate à desigualdade social? O setor privado não é um meio. O setor privado... É um dos meios, sim. Ele é um meio de... Não, o setor privado ele lucra. Nesse sentido, ele concentra. Mas ele também cria... Não distribui. Mas ele cria oportunidades, ele gera renda e ele, portanto, tira pessoas de situações piores para melhores. Ele gera renda. Nesse sentido, ele pode até reduzir a pobreza, mas não reduz a desigualdade. Porque a renda que ele gera aqui na ponta, ele capitaliza 10 vezes mais na outra ponta. Então isso aumenta a desigualdade. O que o Estado faz? Qual é o papel que eu vejo do Estado? É justamente a regra do setor privado é a regra do mercado. Né? É essa lei, é oferta e procura, é quem tem mais ganha mais e passa por meio de emprego, e esse emprego é o que justamente vai gerar a riqueza que ele vai se apropriar, vai capitalizar. Beleza, a riqueza vem do trabalho. Né? Não só. A riqueza essencialmente vem do trabalho. Vem de novas ideias. Sim, mas isso é trabalho, trabalho intelectual. É uma forma de trabalho. Isso é verdade. Né? O trabalho não é só manual. Não é manual, e tal, Existem mas a riqueza é produzida pelo trabalho humano. Com certeza. E quem se apropria dessa riqueza do trabalho humano são os donos das grandes empresas, no caso de uma sociedade capitalista. O papel do Estado, eu enxergo como um papel distributivo. O Estado tem que chegar aqui e dizer, quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. E aí eu vou pegar isso que eu arrecado através de impostos, arrecadando de uma forma distributiva, tirando de quem tem mais, e redistribuindo na ponta, dando mais oportunidades para quem tem menos. Nesse sentido, o combate à desigualdade passa por um Estado que seja forte o suficiente para poder cumprir esse papel. Entendo. Mas você realmente acha que a desigualdade é um problema ou
a base, por exemplo, a pobreza é um problema. Porque, veja, no meu ponto de vista, o que eu acho é que, assim, se a gente tivesse um cara que ele é considerado, por exemplo, o cara mais pobre possível na nossa sociedade é um cara que tem uma casa, que tem uma vida digna. Esse é o cara mais pobre possível. Por mais Não que é, o cara mais... não é. Eu tô não é. entendendo. Mas por mais que o cara mais rico possível seja ultra rico, o cara mais pobre possível tá vivendo com dignidade. Isso ainda assim é um problema? É que esse tipo de sociedade, do meu ponto de vista, ela é absolutamente utópica. Não necessariamente. Porque A gente tem micro-sociedades que funcionam assim. mas que funcionam assim com base também na exploração da pobreza de outros, né? Foram sociedades que historicamente se construíram como metrópoles de outras colônias, né? Para existir uma Europa com padrão de vida como ela tem hoje, existe uma África com padrão de vida que ela tem hoje. Existe uma América Latina com padrão de vida que Eu ela tem hoje. concordo, mas eu discordo disso aí. Mas, historicamente foi assim Como é que que se é isso? construiu. Não, eu concordo que. Não, assim. Eu concordo que eu acho que a África teve um papel fundamental em gerar riqueza para a Europa. Tanto que, por exemplo, a Índia, não sei que não está na África, mas a Índia era colonizada pela Inglaterra e muita riqueza foi extraída de lá. Assim, eu entendo esse argumento. Eu acho que a gente só não pode esquecer que existe muito que se gera. Tipo, toda a riqueza do mundo não foi tirada de alguém. Existem riquezas que é tirada literalmente do nada, tá ligado? Você pega uma árvore, você corta a árvore e faz uma mesa, você transformou aquilo que tinha um valor X no valor 2X. E aquele Foi valor... tirado da natureza. Tirado da natureza. Mas aquele valor vem da sua criatividade e tal. Então, existem muitos recursos que vêm e que não necessariamente vieram porque uma civilização escravizou a outra, sabe? A gente tem que tomar cuidado para não colocar todo o patamar onde a Europa tá nas costas de uma atitude dessas. Entendeu? Mas você quer que... Não, claro, eu não tô aqui... Eu tô aqui só questionando uma ideia de que a sociedade capitalista é capaz de produzir para o mundo inteiro esse padrão que você se referiu. Que todo mundo viva bem e alguns vivam bilionariamente bem. Né? Isso... Por que eu digo? Vamos pegar um exemplo da própria dinâmica do capitalismo. Você acha que é incapaz ou é capaz? Eu acho que ela é incapaz de produzir isso. Acho que o capitalismo é incapaz pela sua própria dinâmica e pelas suas próprias leis. Vou dar um exemplo. Tá bom, depois eu quero contra-argumentar, mas vai. Mas vamos lá. Não, mas só para ser um pouco mais claro, dar um exemplo. O capitalismo, ele está baseado, sobretudo, numa ideia de livre concorrência. Então, para uma empresa... Vamos pensar um setor de águas engarrafadas. Né? Setor de águas engarrafadas tem essa aqui que é a Nestlé, tem a outra que é a Minalba, tem a não sei o quê. A Nestlé vai ganhar a concorrência, suponhamos aqui, fora mecanismos de monopólio, certo? Ela vai ganhar a concorrência se ela conseguir vender essa água por um preço mais barato do que a Minalba. Porque ela vai ir dominando mais mercados a partir disso. Para ela vender essa água a preço mais barato do que a Minalba, ela tem que melhorar as suas tecnologias. Então ela tem que, eventualmente, comprar uma máquina ou produzir uma máquina que produza 1.000 garrafinhas d'água em 5 minutos, enquanto a Minalba só produz 500 garrafinhas d'água em 5 minutos. Assim, o capitalismo estimula o desenvolvimento tecnológico, através da livre concorrência. E aí todas as empresas querem ter a tecnologia de ponta, porque com isso ela produz mais em menos tempo, e a partir disso ela ganha mercado. Mais competitivo. Muito bem. Isso gerou, ao longo da história, um avanço, várias revoluções industriais. A última que nós tivemos há 30 e poucos anos atrás foi a da microeletrônica e da robótica. Agora nós estamos vivendo uma nova, a quarta revolução industrial, que é a do 5G e da inteligência artificial. A cada revolução industrial, se substitui o trabalho humano. Né? Então você tira... Quem produzia essa garrafinha era uma pessoa, passou a ser máquinas com a supervisão de uma outra pessoa. Então, o capitalismo produz, portanto, um desemprego estrutural. Na sua própria dinâmica, ele exclui gente. Ele não tem como absorver na mesma quantidade, na mesma proporção. Hoje em dia, sim, talvez. Em outros mercados. Talvez, não sei. Não, ele exclui. É bastante ver o aumento do desemprego no mundo. Sim. Você tem um desemprego e o que essas pessoas vão fazer para poder sobreviver? Vão para o trabalho informal, vai virar camelô, vai fazer vai empreender da maneira mais precária, porque às vezes essa ideia de empreendedor cria um mito de que as pessoas estão bem. Aí o motorista, o motoqueiro que fica 12 horas em cima de uma moto e não consegue pagar aluguel no final do mês,
é empreendedor. Não, cara, ele é Não, um trabalhador super explorado, fudido, que não deixaram outra Mas eu alternativa não pra vejo ele. um Uber né? ou um entregador como empreendedor. Mas é assim que eles são tratados Entendi, na entendi. linguagem de mercado. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? A própria lógica, a dinâmica do capitalismo produz uma legião de pessoas que não cabem no sistema. A gente já discutiu isso aqui eu algumas con- vezes, que a gente acha que vai chegar num problema parecido mesmo, por exemplo, com automatização de caminhões. Sim, Por exemplo. inclusive teve um candidato... Banco, sistema bancário. Lembra na época que você ia lá? Própria fazer Bolsa a de fila? Valores, né? No celular hoje. Você faz o Ah. aplicativo, você transfere, você faz o seu. Você chegou a acompanhar a candidatura dos candidatos aos democratas pelos democratas? Lá nos Estados Unidos? Acompanhei muito por alto. Você chegou a ver o Andrew Yang? Não, eu tava mais atento na do Bernie Sanders, que é o que eu é, sou mais eu conheço ele simpático. também. Mas ele é um cara que, tipo, ele propôs esse Universal Basic Income, ele que foi o candidato lá nos Estados Unidos que lutou por essa ideia. É, mas eu ia falar uma coisa e eu esqueci o que era. Cara, puta merda, aí fudeu. Que merda, eu realmente esqueci, eu não lembro. Eu tô tentando lembrar, falei um monte de merda aqui pra ver se eu lembrava, eu não lembrei. Posso Acontece, Posso direcionar uma acontece. pergunta pra um lado que eu queria antes, a gente não chegou a discutir? Vamos lá. Você tá Cara, tu ligado... tem um lance com horário, né? Se a gente... Se você tiver Tem, que ir eu não embora, nem sei tu fala. como é que horas são agora? Tá. Quer encerrar? A gente pode encerrar. Faz a tua última pergunta, faz a tua última... pra gente- Tá bom. Vai lá. Tipo, a esquerda, ela é muito relacionada às casas sociais, de tipo, desigualdade, como você falou. Mas ela às vezes, ela falha em entender o jogo do capitalismo, entendeu? Ela meio que quer acreditar que dinâmicas socialistas vão funcionar no mercado capitalista quando não vão. Por exemplo, você taxar pra caralho as empresas, por exemplo. Você é a favor disso? Depende que tipo de empresa. Sim, mas aí o que acontece? Quando você taxa pra caralho as empresas elas saem do Brasil, ela vai pra outro lugar e faz aquele negócio, entendeu? Então eu acho que você, como um candidato de esquerda, o maior desafio da sua campanha é vender ou entender ou mostrar entendido que você está conectado com essa parte do capital, que é importante. Dinheiro não é ruim e a gente tem que entender que a gente tem políticas que são capitalistas e que são necessárias, sabe? Às vezes o caminho da esquerda não funciona para certas áreas importantes, sabe? Eu não sou daqueles, cara, que acham que dinheiro é pecado. Aham. Entendeu? O que eu acho é o seguinte: uma mega empresa, uma grande corporação de um ramo, uma mineradora, que só recebe uma penca de isenção fiscal, que não paga, que paga proporcionalmente menos imposto que o pequeno comerciante que abriu um boteco, isso está errado. Eu acho que esse Também cara acho, tem que é ser uma mais injustiça taxado. isso. É isso. Até pro O que eu capitalismo. defendo é uma justiça tributária, cara. Eu acho que assim, não tem como um país taxar IPVA de um carro velho e não taxar helicóptero, iate, jatinho, que no Brasil não se taxa. Não tem como a gente taxar 27,5% de imposto de renda de um professor universitário, de alguém que ganha 3, 4 pau por mês, que é a alíquota do imposto de renda, e você, para o acionista de lucros e dividendos, que distribui os lucros e dividendos da empresa dele, você taxa zero, porque ele é isento de tributação. Bom, aí eu Isso está concordo. errado. Eu concordo. Saquear o imposto Isso é de uma injusto. forma geral, Só que tem- eu não gosto. É. Especialmente, eu acho que o Pô, mas se não tivesse imposto, não A gente podia não ter o tinha que você Estado. falou no começo, que era educação, que era ter algumas coisas que são necessárias pro Podia Estado ter, mas também. não ia ser uma lógica estatal. ia ser uma outra lógica que vai ficar para um outro papo. Fica pro outro papo. Quando você puder voltar aí com mais tempo. Ó, eu não vou. Geralmente a gente faz uma pausa aqui pra gente dar uma mijada, não sei o quê, pra poder ler os beats aqui, que é um momento que a gente pode comentar o que as pessoas mandaram aqui. Inclusive, eles mandam ao longo do programa, então pode ter alguma coisa aqui que a gente já falou. Vamos tá? lá, vamos lá. Então aí você comenta o que você tiver a fim de comentar, beleza? Eu não quero te Vamos lá, atrasar Se também. quiser mandar tomar no cu, pode mandar também. pode sem também. problema. O Eu não Zakov. costumo mandar os outros. só na Jovem Pan. O Zakov mandou 300 bits. Salve, Flow. Boa noite, Boulos. Sou de Indaiatuba e queria dizer que aprecio tanto seus excelentes feitos quanto os do Arthur. E não vejo por que pensar que gostar de um significa odiar o outro. E queria mandar um abraço pra ti e agradecer por tantos discursos, falas e entrevistas inspiradoras pra mim. Principalmente sua fala sobre a ditadura nas eleições. Você, assim como o Arthur, são inspirações em ideias pra mim e garanto que pra muitas pessoas. Um abraço. Interessante isso, né? O cara curte duas pessoas de espectros completamente opostos. Pô, nunca tinha ouvido isso, mas eu acho Eu acho interessante. legal, Legal, eu acho legal.
O Wagner Alt mandou 300 bits. Salve, manos. Fiz uma versão da música de vocês, não é propaganda, nem uso o meu canal, só queria que deem uma olhada. Tá bom. Valeu, Wagner. Eu vou passar rápido aqui porque o cara tá com pressa. O João Birman mandou 300 bits. Não sei se estou feliz ou triste pela careca do Igor. Não posso mais mandar meus bits Igor. não posso mais mandar meus bits pro implante. A pergunta é: quanto tempo é previsto pra você ficar igual o Nando Moura antes do implante? Porra, esse é o teu exemplo? Eu quero ficar igual o Steven Seagal, cara. Boulos é o primeiro político a usar o TikTok pra sua campanha. Merece fazer uma dancinha do TikTok ao vivaço. Você é louco. do TikTok, cara? Puta, bicho. Vou contar uma coisa pra vocês. Essa é uma briga constante. Porque tem a turma da minha equipe que trabalha comigo e tal. Queriam que eu fizesse uma porra de uma dancinha no TikTok. Mas eu não faço nem a pau. Aquele cara ali... Foi uma briga. Não foi ele. O Diego é contra. Ele faz parte da ala que é contra. Ele é contra até entrar no TikTok. Ele era radical. Mas aí o bolchevique da campanha. Aí o negócio. Aí eu fui fazer. Um dia eu falei, não vou fazer dancinha. Aí era um negócio. Tá lá no meu TikTok. Era um negócio que você trocava, fingia que você botava uma camisa. Era a camisa do Corinthians, foi no dia do aniversário do Corinthians. Aí eu botei a camisa e aparecia depois o negócio como se você tivesse vestido a camisa. E aí eu não fiz uma dancinha, mas fiquei meio assim. Aí beleza, minha filha mais velha tava na casa da minha sogra. E elas usam TikTok, é um negócio assim, criançada é foda. Aí ela mandou um áudio, né, pra mim no zap, gargalhando, falando: porra, pai, que vergonha essa dancinha que você fez, todo duro, não sei o quê, não faz mais isso, minhas amigas vão, não sei o quê. Então, assim, nesse dia eu defini, não faço dancinha nem a pau. Tá certo, tá certo. Se disserem, ó, se você não fizer dancinha, perde a eleição, lamento, gente, vou continuar dando aula e tal. Dancinha eu não faço. Entendi. Bom, a Soninho X... Soninho _ X mandou 5.000 bits. E deve estar dando certo esse lance aqui. Escuta essa. Tá rico, deve estar dando certo essa parada aqui, porque é a terceira vez que ela manda isso aqui, ó. Quando é 5.000 bits, geralmente é um anúnciozinho. Escuta. Oi, lindos, saudades. Sou a mina dos anúncios do PEC. Queria dizer que 1/5 da população do Flow é punheteira e estou aqui pra converter o restante. Fala o @ aí que eu quero chegar a 10k no Insta e colocar link de putaria nos stories. Rapaz. @sono _ X. Então lá no Instagram, @sono _ X. Dá aquela soletrada porque o analfabetismo tá foda. Vamos aí, ó. Tem que resolver o analfabetismo. Aliás, desculpa, Monark, acabei confundindo, na verdade, foi o seu cachorro que comprou o pack da Hidro. Perdão. Aí, Boulos, tem algum político pra ser meu sugar daddy? Meu quê? Sugar Daddy. É um cara mais velho, assim, que... Basicamente é o ricão que as meninas dão pra ganhar os benefícios de estar com o ricão. É. Basicamente isso. O It Bean Peter mandou 300 bits, salve família. Valeu, cara. O It's Rafa Moreno mandou 300 bits, tá bom, já pode parar de fazer esse personagem, a gente sabe que você é o Maurício Meirelles. Puta merda, cara. Uma vez o Maurício Meirelles me convidou pro programa dele no YouTube. Aí eu fui lá e tal. Eu achava que era uma sacanagem. Mas parece. Puta que pariu. Quando eu olhei a cara dele, eu falei, puta merda. Mesma coisa, eu e o Edu Primitivo, que é um cara lá do Rio que faz pegadinha. Puta merda, parece muito. Eu postei uma foto carecão no Instagram, aí ele olhou assim, ele comentou assim, pô, cara, aí tu me quebra, pensei que era eu. Bom, o João Birman mandou só aqui, ó, 600 bits pra falar. E Boulos, tem algum político pra ser meu sugar daddy? Ele deve ter visto da outra menina. O dublado, 600 bits. Como prefeito, qual seria a tua proposta pra incentivar / viabilizar dignidade e legitimidade para as pessoas que ocupam os imóveis em situação precária? Existem dados oficiais dessas ocupações e de imóveis abandonados? Como ficariam os proprietários destes imóveis? Legal falar disso. Podemos falar disso um pouquinho? Você pode falar o que você quiser, o tempo é O teu. tempo é seu, se você que tem o Não, limite de tempo. é que eu tô enrolado, senão eu perco casamento, tô fudido e tal. Tem alguns compromissos. Pra você ser candidato, você precisa fazer alguns compromissos em casa. De horário, com minha companheira, com as crianças. Então, esse pra mim é sagrado. Agora, mas mesmo assim eu vou dar uma... Quero falar disso aí. Porque, Não. Mas, não, porque é o seguinte, bicho. Tem uma puta de uma má compreensão e um preconceito do que é a luta do movimento sem teto, né? Invasor, vai invadir casa. Assim, o que são as ocupações, né? Às vezes a pessoa pensa, primeiro, quem que é o sem teto? Quem que é o cara que às vezes ocupa um prédio que estava abandonado, um terreno que estava abandonado? O sem teto na cabeça
de quem está vendo de fora e quem está, às vezes, alimentado de um preconceito ou de um desconhecimento. Às vezes não é nem um preconceito, o cara não conhece. Né? É um vândalo, é um vagabundo, é um terrorista, é um cara que não quer trabalhar, é um cara que quer ganhar a vida fácil. Nem passa pela cabeça das pessoas que o sem-teto pode ser a diarista que trabalha na casa dele, o porteiro do prédio dele. Que é uma pessoa que simplesmente trabalha, mas não consegue ter uma casa a partir do seu trabalho. Isso é o que mais tem no Brasil. Nós temos, de acordo com o IBGE, mais ou menos 30 milhões de pessoas que é o déficit habitacional no país. Tem um problema muito grande nisso. É muito grave, cara. É assim, não conseguir ter um teto. É gente que no final do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Essas são as pessoas que estão no movimento sem teto. Aí falar, tá bom, os caras podem precisar, mas não justifica invadir o que é dos outros. Beleza. Aí nós temos que entrar num ponto. Assim, o movimento, pelo menos o movimento que eu atuo, que eu defendo, o movimento nunca invadiu a casa de ninguém. Ah, chegou só, sai daí e tal, vou botar mais não sei quem no teu quarto, botar 5 famílias aqui. Não é isso. Assim, o que o movimento faz? Ele mapeia imóveis que estão em situação ilegal, que estão abandonados. O que significa situação ilegal? Você tem uma lei no Brasil chamada Estatuto da Cidade. É de 2001, é uma lei federal. O Estatuto da Cidade diz o seguinte: se um imóvel está vazio, se ele está abandonado, a prefeitura tem que notificar. Botar lá pro proprietário e dizer, bicho, você tem que fazer alguma coisa aqui tem um zoneamento, um plano diretor, porque existe a função social da propriedade, que está na Constituição. Né? Ela respeita a propriedade privada, mas a propriedade tem que cumprir uma função. Beleza, tá aqui. Se depois de um ano, dá um ano pro cara ainda de bandeja, depois de um ano o cara não fizer nada, começa a ter IPTU progressivo, ele vai pagar mais imposto em cima daquilo. Se depois de 5 anos de IPTU progressivo ele não fizer nada, ou seja, 6 anos, aí o governo pode tomar aquilo pagando com o título da dívida, que chama desapropriação sanção. Essa é a lei. Isso não é o estatuto do MTST, não é o que eu acho, é a lei. O que acontece? Hoje no Brasil tem 7 milhões e 700 mil famílias sem casa, que é os 30 milhões de pessoas, mais ou menos. E tem 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. Caralho, tudo isso? Só em São Paulo. Só em São Paulo? Não, isso é no Brasil. Mas tá. só no centro expandido de São Paulo tem 40 mil imóveis abandonados. Pra caralho. É muito. 40 mil famílias, ou muito. Sabe qual o número de famílias que moram na rua em São Paulo? Uhum. 25 mil. Pessoas, quer dizer. 25 mil pessoas. Daria pra você tirar todo mundo da rua e ainda sobrava. Abandonado. Não é que é a casa da tua tia que botou pra alugar. Não é que é o imóvel que você deixou lá, que é teu, que tá no apartamento. Não, é abandonado. Que esse cara que não fez nada, que não... Só que, por que então que não foi executado o Estatuto da Cidade e esses imóveis não foram desapropriados? Porque a prefeitura, que é quem deveria notificar, nem notifica. Então nem começa a correr 1 ano, 5 anos. E por quê? Não notifica porque esses donos de imóveis, em geral, é quem paga a campanha eleitoral. Entendi. É empreiteira, é fundo Mas imobiliário. tá mesmo abandonado ou ele tá gerando especulação imobiliária? Não, o abandono é para gerar especulação imobiliária. O abandono é abandono, bicho. Passa no centro de São Paulo, Mas peraí, lá na Estação da Luz, naquele entorno, e vê o que tem de prédio vazio abandonado. Mas se eu quiser deixar eu comprei um apartamento. E eu quero deixar ele valorizando e só quero vender. Aí eu não consigo vender e aí eu deixo ele valorizando. E aí vem alguém e tira o meu apartamento. Um apartamento é uma coisa. Se você tem um apartamento... Ou uma casa. Não, se você tem ali um terreno, um prédio, e que você... Assim, se ele tem uma finalidade residencial, você não precisa deixar alguém morando lá. Você pode deixar ela vazia. Se é uma coisa que você quer fazer, beleza. Agora, se você deixa ali um espaço abandonado, um prédio abandonado, um imóvel abandonado, o plano diretor das cidades determina que aquilo tem que ter um uso. Prédio inteiro. Um prédio inteiro abandonado, que é o que mais tem no centro. Entendi. Que é esses que são as ocupações Inclusive, que a pessoa perguntou ali. Pois é, não, um tempo atrás. Então, o que se faz? O que se deveria fazer com isso? Ele tinha que ser desapropriado e reformado e botar as pessoas para morar lá. Isso está na lei. Isso não se faz. Então, o que o movimento social faz? Identifica isso e ocupa para reivindicar para isso. Por que o cara tem esse imóvel abandonado e não quer que ninguém faça nada com ele? Por quê? Aí é especulação imobiliária. O que esse cara faz? O que em geral ele faz? O que ele ganha com isso deixando aquilo abandonado? Né? Pega ali a região da Luz, que eu usei como exemplo, que é um monte de prédio abandonado, que você não consegue andar lá depois das 8 da noite, porque é um abandono geral. Né? É um lugar que se tornou inseguro em São Paulo, que ninguém quer estar. Né? Ali se especula
que vai ter uma grande operação urbana que vai remodelar aquilo e que aquele prédio, aquele metro quadrado que hoje vale 1.000, vai passar a valer 10 mil. Então o cara deixa aquilo para esperar valorizar. Ali, naquele outro bairro que ele tem um terreno abandonado, vai chegar uma estação de metrô daqui a 3 anos. Então ele deixa abandonado, porque quando chegar a estação de metrô, ele vai poder vender aquele terreno que ele comprou por 10 milhões, ele vai poder vender por 100 milhões. Essa é a especulação imobiliária. É que, tipo... Só que isso, bicho... Parte de mim, eu entendo que é sacanagem você ter um espaço... Porra, aí você tem um monte de gente jogada na rua sem ter onde morar. Eu entendo. Eu entendo que é sacanagem, mas parte de mim fala, pô, o cara comprou a parada. Se o cara quiser especular, deixa ele especular. Ele comprou o negócio. Então, é que é o seguinte, cara. Aí é uma coisa, assim, inclusive da Constituição, da lei que rege o país. Propriedade privada não é absoluta. Ela tem que servir não só a você, que comprou o que tem. Ela tem que servir de algum modo, O Estado, ela tem que ter um quando uso ele social. desapropria, ele compra do cara? Compra, ele paga. Mas paga o valor do mercado vigente. Como que ele, Paga. como ele chega A nesse valor? desapropriação normal é valor de mercado, a partir de peritagem. Vai um perito judicial, mede valor de mercado e paga. Entendi. A desapropriação sanção, que é essa que eu falei aqui, é título da dívida pública por valor venal, né? Então, E como que é título da dívida pública? Ele dá um título pro dá cara? um título, cara, não vai dar que dinheiro, vale dá um tanto. título e toma. E ele, se ele quiser, por valor ele venal. vende o título. Porque ela é uma sanção. Porque o cara descumpriu a lei Eu acho durante que se 6 você tá anos. comprando do cara, tá justo. Você respeitou o direito individual dele da propriedade. Agora, cara, mas assim, pensa uma coisa. Tudo bem. Até esquecendo a questão da função social e tal. Muitas dessas propriedades também, elas estão numa situação ilegal por outras razões. Elas nem pagam imposto. Ela deve mais imposto que o valor da terra. Entendi. Tem prédio que a dívida o valor lá é 30 milhões do prédio, ele deve 50 milhões de IPTU. E a prefeitura não executa. Então, assim, é o básico. Você paga o teu IPTU, ele paga o dele, eu pago o meu. Infelizmente, é cara pra caralho dessa casa. Mas aqui. paga. Mas enfim, e o cara que tem não sei quantos prédios do fundo imobiliário que a sede é lá em Dubai, o filho da puta não paga. Assim, porra. Alguém tem que botar ordem nessa casa. Caralho, o Boulos ficou puto agora. Gostei. Gostei. Eu concordo, inclusive. Tá aí. Interessante. Nunca pensei que eu fosse concordar com esse tipo de coisa. Mas se tá na lei, foda-se. Vamos invadir junto então, pô. Tá, vamos lá. O Diego Macro mandou 600 bits pra perguntar se amanhã vai ter convidado. Cara, amanhã vai vir o Leandrão aí, o cara que fez a nossa música aí da intro, ele vai vir aí trocar ideia com a gente também. O Júnior QZ1 mandou 600 bits. Boa noite, Flow, e boa noite, Boulos. Gostaria de saber sua opinião sobre a estratégia que a esquerda brasileira adotou e adota até hoje de oposição ao atual governo. Você acha que o jeito que tanto os grupos políticos quanto os jovens progressistas fazem de isolar os eleitores do Bolsonaro como fascistas e nazistas em vez de tentar converter essa parcela de volta pro lado do trabalhador? Caralho, aí tem uma interrogação do nada aqui. Não entendi a pergunta dele. Tá. Então Vamos lá, depois você lê o resto. O que você acha disso? Que eu acho que isso é importante mesmo. Eu acho que ele tá certinho no que ele tentou expressar ali, pelo menos se eu entendi. Que uma parte da esquerda age de maneira totalmente burra quando chega e diz todo eleitor do Bolsonaro é fascista, é nazista, é não sei o quê. Porque não é. Não é verdade Não isso. é verdade. Não é verdade. Sim. Um monte de gente votou no Bolsonaro porque de fato acreditou que o cara fosse mudar, porque teve uma esperança no cara, porque tava de saco cheio, porque não queria votar no PT, por uma série de razões. E não necessariamente porque defende tortura, defende ditadura, defende machismo, defende racismo, defende homofobia, né? Então, se a esquerda adota um discurso, uma coisa é o discurso contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é racista, é machista, defende ditadura, defende tortura. Tem que ir pra cima desse cara. Agora, levar no pacote 57 milhões de brasileiros, tá errado. Tem uma parte que defende mesmo. Né? Tem uma parte do eleitorado que é isso mesmo, que defende o Bolsonaro cagado e cuspido, é igual. Agora, tem uma outra parte que não. E a esquerda tem que saber dialogar com essa turma. E não é, a melhor forma não é xingando, né? A melhor forma é abrindo ponte. Isso aí. Não acha que seria certo adotar uma estratégia de conversão e não de afastamento? Foi o que tu acabou de falar. Grande abraço. E essa é a última. O Marcelo Tony mandou 1000 bits. Boa noite, Boulos, 3K e Monark. Criei uma conta na Twitch só pra mandar esses bits e pedir 2 nomes que gostaria muito de ver no Flow, que seria interessantíssimo. O primeiro, talvez mais difícil, é o Matheus Copini, da Alpha Life Academy. Já o segundo é o Renato Rebelo, do Sexto Round, canal sobre MMA.
Cara, seguinte, Marcelo, manda lá no Discord, que é o melhor lugar pra você mandar isso. Obrigado pelos bits, obrigado mano. pela moral, mas aqui... Discord é o melhor lugar, essa é a verdade. Só isso. Discord Tipo, não precisava nem ter criado essa conta. só direcionar você pro melhor lugar. Mas É. valeu os beats. E, Boulos, obrigado mais uma vez aí. Por Valeu, participar, velho. Valeu, por cara, vir foi aí. da hora. Valeu, Igor. Valeu, mano. Gostei também, pô. Que bom, Bate-papo que bom, legal. Que bom, sabe, a vibe eu não quero... Nós não somos. Atacar você, a gente não é inimigo tá de ligado? ninguém aqui, mano. A gente é amigo do Brasil. Eu quero que... Nossa, você tá quase político. Vou. pra caramba, daqui a pouco vote em mim. Aí, ó. Vou disputar contra você nesses presidenciais. É que, assim, a nossa visão, na verdade, como a gente vê a nossa função aqui, é criar uma conversa, um debate, que seja, para que quem tá assistindo, quem tá ouvindo, tire suas próprias conclusões, sabe? Então, assim, a gente não falou do monte, por exemplo, eu não curto quanto maior o estado, melhor, esse tipo de coisa, eu não curto. A gente é que eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, e eu quero que você fale o seu ponto de vista. Beleza? Mas aí, obrigado mesmo pela moral, pelo Valeu, Igor. Valeu, cara. Trocar Foi muito ideia bom. contigo foi muito foda. Obrigado Você quer a deixar, todo inclusive, mundo. algum direcionamento, um link pra eles clicarem? O que você algum quer lugar que quem você tá quer assistindo a gente veja? Cara, assim, pode. Lá vários vídeos das minhas posições, do que eu tenho defendido, das nossas posições na campanha, que a gente acabou nem entrando tanto assim nas propostas verdade. para São Paulo, mas acho que entramos em pontos muito legais também. Vem aí de novo, pô. Vamos marcar sim. É só entrar lá no meu canal do YouTube, Guilherme Boulos, que tem vários desses vídeos, nas nossas redes também. E aí a pessoa vai poder, talvez, ter acesso a outras coisas que eu defendo e que não deu tempo da gente falar aqui. Beleza. Bom, obrigado todo mundo que assistiu, obrigado pela moral, todo mundo que deu sub, todo mundo que mandou beats e a gente se vê depois. Um beijo. Um beijo, ó. Daqui Valeu, uma gente. hora live minha, vai lá invadir minha live.